Você já pensou em viver em um mundo onde o nível define tudo? Onde uma pequena diferença pode ser a linha entre a vida e a morte? Pois é, neste universo cruel, conhecemos Alka, um aventureiro amaldiçoado que nunca ganha experiência e está preso para sempre no seu nível 1. Ele sempre sonhou em ser muito forte. Tudo que lhe restou foi se tornar um patético coletor de cadáveres e sobreviver entre os restos deixados por outros aventureiros. E olha só, algo extremamente diferente acontece na vida desse cara. Um encontro inesperado com uma carcaça de dragão, ele encontra uma armadura poderosa que pode mudar sua vida para sempre. Alka finalmente encontrou sua bela chance de subir de nível. Tudo começa em uma aldeia, um pouco pequena, mas bastante feliz. Algumas pessoas se cumprimentam ali e parecem estar todas felizes, até encontrarem com um cara com um capuz preto. Aparentemente ninguém gosta daquele cara, até reviram seus olhos ao olhar para ele. Aquele cara tem a fama de estrangulador de cadáveres. Esse cara então vai para uma loja de itens e ao entrar lá dentro, todo mundo já olha de cara feia para ele. O dono da loja já disse para ele vazar dali, que ninguém gosta de um coletor de cadáveres, e já manda ele embora. Ele diz que vai, mas antes quer vender algumas coisinhas. O cara pega aquelas coisas que ele tacou na mesa e diz que ele trouxe ainda mais lixo para ele. Ele entrega algumas moedas de cobre pro Protinha e o Prota pensa que isso é apenas 20% do preço que a mercadoria dele vale. Ele começa a discutir com o senhorzinho, dizendo que isso não é justo, ele está sendo roubado. Um velhote só diz que ele não tem direito de falar isso. Afinal, ele pegou aquelas coisas de cadáveres mortos. A parada é o seguinte, nesse mundo aí, tem vários bichos que ameaçam a raça humana. Esses bichos são chamados de monstros. E também existe aqueles que caçam esses monstros. Esses são os aventureiros. Esses aventureiros enfrentam monstros dia após dia. A única coisa que esses caras querem é um rank mais alto e alguns materiais mais raros. Depois que eles começam a eliminar vários monstros, eles conseguem upar de nível. E olha só, mesmo que você tenha apenas um nível a mais do que outro, isso mostra uma grande diferença de poder e status. Isso significa que um cara que pode subir de nível possui tudo de bom e do melhor desse mundo. Em outras palavras, são considerados deuses. Esse cara tá no nível 1 por muito tempo. Ele é Alka, um aventureiro de nível 1. Passando pela venda de pães, ele observa que tem vários pães bonitos. O dono da venda o cumprimenta e diz que guardou algumas sobras de pão para ele. Ele então entrega algumas moedas de cobre para ele, dizendo que tá quebrado ainda, mas logo vai pagar o restante. O cara tenta convencer ele de parar de tentar ser um aventureiro e virar uma pessoa comum. Talvez ele possa ter uma vida bem melhor do que está tendo agora, mas ele não vai desistir tão fácil assim. Afinal, agora ele é bem famoso ali na região, um coletor de cadáveres. Por causa desse apelido, ninguém quer contratar ele. Ele sempre tentou e sonhou tornar-se um aventureiro forte, mas quando ele se tornou um aventureiro, também veio uma maldição. Ele é incapaz de obter experiência. Essa skill está inteiramente ligada com o corpo dele e não permite ele a receber experiência quando derrota o inimigo. Ele descobriu isso da pior maneira possível, matando alguns monstros. Ele realmente não conseguiu subir de nível. Mesmo que fosse só slimes, eles ainda deveriam dar experiência pro nosso cara. Mas não foi isso que aconteceu. Mas ele não pensava em desistir. Ele continuou matando mais e mais monstros. Mas mesmo assim não recebeu experiência. Mas ele continuou avançando e matando mais bichos. E ainda assim não conseguiu receber experiência. Depois de tentar muito, ele concluiu que vai ficar no nível 1 para sempre. Isso significa que ele não vai ter dinheiro suficiente para se manter. E sem perceber, esse cara acabou coletando vários restos de cadáveres de monstros que os outros aventureiros matavam, e assim acabou recebendo o apelido de coletor de cadáveres. Essas partes desses bichos que ele pega geralmente são de nível 1 e o valor é bem baixo. Essa é a única forma de ele se manter vivo e comer, afinal ninguém vai contratar ele com esse apelido. Mas se ele conseguisse retirar algumas partes de cadáver de monstros de alto nível, talvez ele consiga um valor bem mais alto. Comendo seu pão, ele esbarra em alguém e o pão vai pro chão. Ele pede desculpa, mas o cara não aceita suas desculpas. O cara pisa em seu pão, que era o último que ele tinha para comer. Um cara começa a xingá-lo e chamar ele de coletor de cadáveres. Esse cara é Jarigué e sua turma. Todo mundo ali já conhece ele como coletor de cadáveres. Como eu já falei antes, ninguém vai contratar ele por causa desse apelido. Ele olha pro seu pão e agora já foi, né? Ele realmente queria fazer seus sonhos se tornar realidade, mas não vai ter como. Já que ele não pode ganhar nível, ele também não pode parar com esse bullying. E se ele parar de coletar os restos dos cadáveres, ele vai passar fome e morrer provavelmente. Ele então vai pro covil dos goblins, que tem vários goblins de nível 1.
e começa a andar por seus corredores, procurando alguns corpos de monstros de nível mais alto para coletar. De repente ele sente um cheiro horrível, e lá está ele, um corpo morto de dragão. Esse bicho aparentemente estava por volta do nível 200 acima. Ele então começa a observar aquele bicho, pensando que se pode coletar alguma coisa. Mesmo que as partes mais valiosas já tenham sido retiradas, ele ainda consegue obter alguma coisa, afinal, ele é o coletor de cadáveres. Ele observa que tem uma parte do intestino daquele dragão que não foi coletada ainda, afinal, aquela era a parte mais nojenta de se mexer. Os aventureiros não gostavam de mexer naquela parte ali. Ele então começa a tirar ela, pensando que aquela coisa é fedida demais, e não é à toa que todo mundo odeia ele. Ele percebe que tem alguma coisa ali dentro, então ele abre utilizando sua faca e vê uma armadura negra. É muito bonita. De repente aquela armadura começa a emanar uma aura enorme e uma voz começa a falar na cabeça dele: vista, e fala novamente e novamente. Essa voz aparentemente está vindo da armadura, mas esse cara é muito medroso, não vai colocar essa armadura. Ele pensa então em fugir dali, mas de repente lá na frente tem vários goblins pronto para pegar ele e mandar ele de base. Isso significa que ele não vai ter saída, ele vai ter que usar aquela armadura ou ser comido por goblins. E olha só, ele ainda tá no nível 1. O nível do nosso protinha é nível 1, mas o dos goblins também é nível 1. Mesmo que todos os dois sejam nível 1, ali tem vários goblins. Se ele ao menos tivesse um equipamento, talvez ele poderia dar conta. O goblin então parte para cima dele, tentando matá-lo. Um dos goblins desarma o nosso prota e agora ele está indefeso perante aqueles goblins. Ele acha que vai morrer realmente naquele local. E no nível 1, ele então escuta novamente aquela armadura falando para ele vesti-la. Ele não vai ter saída. Os goblins então tentam pegá-lo, mas ele está determinado a não morrer ali. Ele então veste aquela armadura. O registro está completo. Ele agora é o detentor da armadura abissal negra. Agora, mesmo que ele esteja no nível 1, ele tem uma armadura e bem legal. Ele então começa a partir vários goblins ali, e um poder claro emana do corpo dos bichos e vai para ele. Cada vez que ele mata um bicho, ele absorve um nível. Ele consegue matar todos os goblins ali com pouca dificuldade e absorve todos os níveis daqueles bichos. Então ele foi pro nível 5 e do 5 ele foi pro nível 6. Agora que ele já absorveu todos os níveis dos goblins, o proprietário da armadura agora está no nível 6, que é ele. Ele ainda não compreende como ele pôde subir de nível absorvendo níveis. Isso quer dizer que o corpo dele é capaz agora de obter experiência. A armadura então notifica: o dono da armadura da dungeon é capaz de usar a skill única de drenagem de nível. Isso significa que após o inimigo ser derrotado, ele é capaz de absorver o nível do inimigo eliminado. Isso mesmo, agora o Alka, que passou a vida toda no nível 1, agora tá com nível 6. O nível dele realmente aumentou. Isso quer dizer que ao invés de ganhar experiência, ele pode optar por subir de nível diretamente. Uma skill mais roubada do que essa, eu não desconheço. Ele lembra que ele, ao matar aqueles bichos, a armadura absorvia um tipo de poder estranho vindo deles. Ele agora finalmente conseguiu evoluir. Aquele cara estava extremamente desesperado antes, mas agora ele pode subir de nível bem rápido. Ele upou 5 níveis em menos de uma hora. O corpo dele está cada vez mais leve e o mundo parece que está cada vez mais reluzente para ele. Mas o dragão ali ainda continua fedido. Graças ao corpo desse bicho morto que ele conseguiu subir de nível. Perdido em seus pensamentos, ele percebe que se ele conseguir matar todos os goblins que residem ali, ele vai poder upar muitos níveis e ficar cada vez mais forte. E olha só, essa armadura não parece uma coisa muito perigosa. Pelo contrário, a armadura protege ele. Ele então vai aproveitar o potencial máximo dessa armadura e matar todos os goblins que moram ali. Do Neida, ali atrás dele, uma sombra emerge e tá lá um bichão verde, grandão. Ele vê aquela sombra no chão e percebe que tem alguém ali. Não deveria ter ninguém além de goblins naquela caverna. Ele vê então quem está lá e ele não tá totalmente errado. Aquele ainda é um goblin, só que de nível lendário. Esse é um goblin lendário de nível 35. É o chefe de todo o covil dos goblins. Agora lascou, protinha. Um goblin de nível alto. Tudo que você precisava para evoluir, né não? Ou então para ir de base. Aquele goblin spawnou bem próximo da entrada. Isso significa que aquela carcaça daquele dragão está atraindo vários bichos para ali. O nosso protinha tá no nível 6 e aquele lord tá no nível 35. A luta tá bem balanceada pro lado do Goblin, mas ele ainda tem armadura. Ele não pode fugir, afinal, o Goblin vai matar ele. O cara então desfere um golpe nele e ele consegue se esquivar por pouco. A luta continua e ele continua tentando defender alguns golpes daquele Goblin. As duas espadas se chocam e ele é lançado para longe com um só golpe. Mas mesmo assim ele ainda se levanta. Mesmo que ele tenha evoluído um pouco hoje, ele ainda é muito fraco comparado a esse Goblin. Agora ele vai de base. Ele então começa a pensar
notar que ele é um cara de pouca sorte. Ele tinha se tornado um pouco mais forte e do nada aparece esse cara. Ele começa a chorar enquanto pensa que ele ainda é um pedaço de bosta e seca. Então começa a fugir utilizando um dos corredores dali da dungeon. Ele conseguiu escapar. Ele decide sair de lá, mas a saída está bloqueada por vários goblins pequenos. Ele pensa que uma pessoa fraca deve agir como uma pessoa fraca. Prego que se destaca leva a martelada. Talvez ele consiga se esconder até esse bicho ir embora, mas do nada surge outro goblin gritando e correndo atrás dele. Esse é o único goblin de nível 1. O bicho parte pra cima tentando meter a peixeira nele. Ele só fala que aquele bicho tá atrapalhando ele, pega a cabeça do goblin e maceta bem na parede. Cê tá doido? O bicho foi de base com um único ataque. Ele diz que nesse mundo os níveis são extremamente importantes e começa a absorver o nível daquele bicho. A diferença entre um inimigo é crucial para poder sobreviver. Ele fugiu daquele goblin lendário. Isso significa que aqueles bichos também deveriam ter fugido dele. Agora ele tá no nível 7. A parada é o seguinte, se ele consegue subir de nível depois de matar os bichos, se ele continuar matando esses bichos cada vez mais, ele vai poder derrotar aquele goblin lord. Isso é certeza. Não fazia muito tempo que ele estava prestes a morrer por apenas goblins de nível 1. Agora as coisas são completamente diferentes. Ele vai matar alguns inimigos e absorver alguns níveis e enfrentar aquele bicho de frente. Agora ele está mais do que determinado e começa a partir e massacrar vários goblins, sem piedade alguma. Ele começa a partir vários goblins, enquanto sua espada é mergulhada em sangue. Depois de absorver vários níveis daqueles goblins mortos, ele pensa que os fortes sempre vencem nesse mundo. Ele absorve vários níveis, enquanto pensa que os fracos sempre serão esmagados pelos fortes. Assim como ele foi fraco antes, andando agora pelos corredores da dungeon, o nosso querido Alka agora está no nível 1. Ele percebe que tem várias tochas iluminando o caminho agora, e lá na frente tem algo estranho. Ele continua andando e observando atentamente aquela caverna, e lá está ela. Ele encontrou todo o ouro dos goblins. Aquelas coisas ali pertenciam originalmente aos humanos que entravam ali dentro. Humanos fracos não tem chance alguma contra goblins de nível 1. Já que ele tá ali e precisa de grana, ele decide então levar alguma quantidade de ouro com ele. Ele percebe que ali tem uma caixa. Ele então abre essa caixa e vê que lá tem vários frascos. Aqueles frascos ali contêm poção de regeneração. Ele então pega uma daquelas poções e pensa em levar com ele para poder lutar. A armadura notifica ele que ele tem vários slots de poções implantados nela. Ele nunca ouviu falar disso, mas ela começa a apitar próximo da sua cintura, e lá é o local de colocar as poções. Ele então começa a armazenar várias poções ali. Isso é bem prático. Depois de armazenar todas as poções, ele também queria levar alguma quantidade de ouro, mas isso vai atrapalhar bastante a luta dele. Provavelmente ele vai voltar nesse lugar novamente. Agora a prioridade dele é sair vivo daquele local e conseguir ficar ainda mais forte. Se ele conseguir sair vivo desse lugar, ele vai poder proteger vários inocentes e também vai conseguir muito dinheiro vendendo as partes dos monstros. Em outras palavras, ele está bem determinado a pegar descendo dessa dungeon. De repente ele escuta uma voz atrás das caixas e volta para ver o que é. Aquilo é uma humana que estava sendo sequestrada pelos goblins. Coitada, aparentemente ela está intacta. Ele então desamarra aquela guria e agora ela está finalmente quase salva. Ela agradece muito o nosso protinha e o nome dela é Milê. Essa é uma garota da vila dele, a Vila Hackley. Ela pergunta o nome do nosso protinha e ele não diz nada, né? Só fala que é Alka, mas ela se lembra desse Alka. E ele diz, é esse cara mesmo, com o coletor de cadáveres. Ela diz que ouviu alguns rumores que esse cara era um cara bem ruim e não era pra ficar perto dele. Mas, aparentemente, ele não é ruim igual os rumores diziam dele. Afinal, ele salvou ela. Ela diz pra ele que não pensa nele como um fracote coletor de cadáveres. Afinal, ele conseguiu salvar ela. Por tanto tempo, ele sempre desejou ser um aventureiro, capaz de salvar várias pessoas e derrotar vários monstros. Agora, ele está sendo um. Ele então diz pra ela ir com ele, mas aparentemente ela pegou alguma quantidade de ouro. Ele vai ser responsável por levar ela de volta pro vilarejo, mas tem algo de errado ali. O nosso protinha estava bastante feliz, até se lembrar do seu apelido infeliz. Eles continuam andando pelos corredores, indo cada vez mais em direção à saída. Ele diz para ela ficar atrás, porque se surgir qualquer perigo, ele vai conseguir lidar com eles. Alguns goblins espreitam ali na frente, talvez seja 1, 2 ou até 3.
Mas não, olha a quantidade de bicho que tem ali pra enfrentar ele. Tem vários, uma matilha inteira, cerca de uns 20 goblins. Ele então saca a sua espada, enquanto pensa que aqueles goblins são todos de nível 1, e ele já está no nível 15. Então ele só vai mandar todos de base, e depois disso absorver todos os níveis daqueles bichos pra ele. Os goblins então partem pra cima dele, e ele parte pra cima dos goblins, matando e estraçalhando todos ali, e de uma forma muito rápida. Ele continua cada vez mais mandando de base esses goblins, e absorvendo todos os seus níveis. A armadura continua mandando várias notificações pra ele de níveis absorvidos. Graças à drenagem de níveis, os ataques dele estão ficando cada vez mais rápidos e mais fortes. E olha só, ele consegue se desviar facilmente desses ataques desse bicho. Os goblins partem pra cima dele, por trás, mas ele consegue pular, e quando cai, consegue fatiar tudo, e bem rápido, e obter vários níveis. Ele continua cada vez mais matando aqueles goblins, e parece ficar bem feliz fazendo isso. Eu tô achando que o monstro ali não é os goblins mais, tô achando que o monstro é o Protinha. Ele continua cada vez mais indo pra cima dos goblins, fatiando todos, sem demonstrar nenhum remorso. E a armadura continua notificando um aumento de nível do proprietário. Agora o nível dele é 35. A guria pergunta se ela pode sair, e ele diz que ainda não. Depois que vários goblins morreram ali, tem muito sangue naquela parte. Isso significa que vai atrair vários monstros pra lá. Ou talvez atraia o Lord Goblin. Só foi falar nele que ele tá lá, o bichão. O bichão tá cada vez mais enfurecido, afinal, ele matou vários goblins. Esse é o Goblin lendário. E agora que o nosso Protinha vai bater de frente contra o Lord Goblin, cara a cara. O Goblin lendário de nível 35 e nosso Protinha Alca de nível 35 também. Ele não é mais aquele fracote, ele vai descer o sarrafo nesse Goblin. O Goblin então prepara para desferir um enorme golpe nele, e ele também se prepara para enfrentar esse Goblin. Esse Goblin não vai derrotar ele facilmente. Antes que o Goblin pudesse se mexer, o nosso Protinha já desfere um golpe bem no meio da cintura daquele bicho. O Goblin começa a gritar muito, enquanto os outros Goblins menores cercam o nosso Protinha. Tem um total de 10 Goblins nível 1 ali, e ainda tem que lidar com um Goblin lendário. Isso significa que não pode perder muito tempo. Ele pede então uma faca para Millie, e ela então pega a bolsa que tinha várias facas lá dentro. Ela então joga para ele, só que as facas saem de dentro do coldre, todas no ar. Mas nosso Protinha não se preocupa com isso, afinal ele tá badass agora. Ele segura duas na mão e começa a fatiar aqueles goblins, um a um, extremamente rápido. Antes das outras facas caírem no chão, ele já pega elas novamente e começa a fatiar outros, lançando aquelas outras facas. É um arremesso para 2 goblins, mas antes que os goblins caíssem no chão, ele já tá lá destroçando mais 3, extremamente rápido. Depois que a luta acaba, ele tá com 3 facas ali na mão ainda. Graças aos goblins menores, ele conseguiu saltar mais alguns níveis, ultrapassando assim o chefe. Agora essa vai ser a diferença de nível deles. Ele então lança aquelas facas, matando mais goblins ainda. Com essa brincadeirinha, ele tá agora no nível 45. O Goblin lendário então chega por trás e tenta apunhalá-lo pelas costas, mas ele consegue defender esse golpe. Mas tem algo de errado. A diferença de nível é bem alta, já que um é 35 e o outro é 45. Mas aquele bicho ainda está extremamente forte, e o bicho continua desferindo mais golpes nele ainda. Aparentemente ele não vai dar conta de defender tão calmamente assim esse Goblin. Ele então percebe que aquele bicho tem uma pulseira, e a armadura do nosso Protinha diz que aquele bracelete aumenta extremamente a força dele. Esse é um item lendário de melhoria de status. Normalmente, a maioria das pessoas ou monstros não tem os níveis elevados facilmente. Ou seja, isso significa que frequentemente as pessoas ou aventureiros equipam itens de melhoria de status para aumentar o poder de combate o mais rápido possível, assim ficando mais fácil ganhar mais níveis. Mas ele não sabia que monstros também pudessem fazer isso, e aquele fez. Ele então deduz que a parada é o seguinte: destruir o bracelete do monstro primeiro. O monstro então prepara para atingir ele, e ele consegue se esquivar. E já no alto, ele pensa que isso não vai ser fácil. Ele então reúne todas suas forças e decide ir com tudo. Ele vai mostrar para esse bicho com quantos paus se faz uma canoa. Eles então continuam trocando golpes, e o Goblin continua defendendo e desferindo mais golpes nele. A luta é intensa, mas de repente o Goblin está sendo amassado. Mas ao mesmo tempo que ele está sendo amassado, ele também está amassando o Protinha. Um dos golpes que o Goblin deu ali foi tão forte que o Protinha foi para trás. Ele então pega algumas facas que estavam no corpo dos Goblins mortos ali e taca em direção ao Lorde. O Lorde então defende aquelas facas, e ele lança outra faquinha que
que é defendida também. Mas antes que o Goblin pudesse perceber, ele tá lá em cima, bem na cara do bicho. O bicho então usa seu cutelo para defender o Protinha, mas o Protinha usa o cutelo para pegar mais impulso ainda e pular mais um pouquinho para cima. O Protinha lança uma das suas facas, dizendo que desde o início ele não queria matar esse bicho. O alvo dele era o bracelete. E tá lá o bracelete todo despedaçado. Agora que é a hora da caça começar. Ele então começa a exalar uma enorme aura. Agora que a diferença de poder entre os dois ali está completamente revertida, é a vez dele colocar medo nesse Goblin lendário. Um Goblin começa a se afastar, aparentemente com medo do Protinha, e o Protinha começa a chegar cada vez mais próximo. Quando ele está bem próximo do bicho, ele prepara sua espada e desfere um lindo golpe. Mas o Goblin consegue defender, utilizando seu cutelo. Aquele golpe é tão forte que arremessa o Goblin para trás, batendo na parede, tão forte que chega a arromba a parede. Cê tá doido. O bicho começa a cuspir ketchup. O cara então me diz, Rei Goblin, como é bom ser fraco. Eu não te culpo, enquanto desfere mais golpes no Goblin. O Goblin defende alguns e absorve outros, enquanto o Protinha continua dizendo que ele estava só tentando sobreviver. E ele continua amassando o Goblin. Agora, com um só golpe, ele joga a espada do Rei Goblin para longe, cravando ela no chão. Esse Rei Goblin era esmagadoramente mais forte do que o Protinha. Ele se lembra que todo mundo dizia que ele é bem nojento, fedido, de nível 1, um coletor de cadáveres. Esse cara é bem fraco. Ele concentra todo o seu ódio e todos os seus ressentimentos por ser fraco e canaliza tudo na sua espada. Ele diz que da agora em diante, ele nunca mais vai ser um cara fracote como todos pensavam. Mas o Goblin não se sentiu nem um pouco intimidado. Ele parte pra cima do Protinha com um soco bem de direita. Mas infelizmente, o Protinha já manda ele de base imediatamente. E diz que por causa dele, ele se tornou muito mais poderoso do que era antes. Então, todos os níveis daquele Rei Goblin Lord ali é transferido para ele. E agora, ele tem seu aumento de nível confirmado pela armadura. O nível dele agora é de incríveis 80. Ele então manda aquela guria sair e ela vê que ele conseguiu derrotar o Rei Goblin lendário. Ela fica muito feliz, dizendo que aquele cara é realmente incrível. Ele fica bem feliz com esse nome incrível. Ele então começa a pegar as presas do Rei Goblin, afinal, ele ainda precisa de grana, e esse é um material bem raro. Ele nunca pensou que poderia caçar um material tão bom e raro com suas próprias mãos. A menina então pede ele para ela guardar isso para ele também. Ele também pega o fragmento da lâmina do líder, a maldição do osso de inspiração, e vários outros itens ali. Ela então guarda todos aqueles materiais para ele, afinal, ele é o salvador dela. Agora que já coletaram todos os materiais, eles partem em busca de outros materiais que podem encontrar ali dentro. Já que ele é bem forte agora, ele não precisa ter tanta pressa. Talvez voltar para a vila é a melhor opção que eles têm agora. Mas se ele realmente deixar os goblins sozinhos nessas cavernas, eles vão tentar sequestrar outra pessoa e levar para ali, e talvez fazerem outra vítima. Ele então pede a Melee para ir junto com ele novamente. Ela não sabe para onde que esse cara tá querendo ir, mas acompanha, afinal, ele é o salvador dela. Ele só quer ter certeza que os goblins nunca mais vão pegar ninguém da vila. Ele vai caçar todos os goblins e exterminá-los bem ali, hoje. Depois de toda aquela confusão, eles então voltam pra vila. E Alka já tá no nível 100, então só tinha mais 20 goblins ali dentro. Quando ele saiu da vila, ele era nível 1, agora ele volta a nível 100. Ele subiu de nível extremamente rápido, mas no nível 100, ele deveria ser capaz de matar a maioria dos monstros que estiveram por ali. Agora, ele definitivamente é um caçador, rei dos fortes, provavelmente o mais forte daquela vila. Melee ainda fica sem acreditar o que esse cara tá falando e não entende nada, mas logo completa que o Protinha é o cara talvez mais forte daquela cidade toda, e não só da vila. Afinal, ela nunca ouviu falar de um aventureiro que tinha mais de 3 dígitos de níveis. Esse cara é o melhor aventureiro da vila e da cidade e talvez do estado. Ainda não caiu a ficha dele que ele é esse cara mesmo, mas ele só tinha lutado para sobreviver. E olhando os níveis dele e dos outros, ele que pode absorver todos os níveis dos inimigos derrotados, com essa drenagem de nível, esse cara vai ficar extremamente forte em pouco tempo. E ela vai torcer muito pro nosso Protinha, o salvador dela. Mas enquanto eles conversavam, uma pessoa chega bem próximo, dizendo que lá está o coletor de cadáveres inútil de nível 1, um Jarig. Ele já acha a armadura do Protinha muito cafona
cafona e feia. E todo mundo começa a rir da armadura do Protinha. Um cara continua rindo, dizendo que o Protinha não consegue subir de nível. Pra que usar esses equipamentos bons e sofisticados? Ele não vai conseguir nunca. Mesmo que ele tivesse uma armadura de ouro ou de mitril, não faria diferença alguma. Afinal, ele ainda é nível 1. Ele continua falando que não importa os equipamentos que nosso Protinha use, ele sempre vai ser um bosta e seca. O Protinha pisa no chão e chega bem próximo, numa velocidade bem rápido, com sua faca bem na garganta do cara. Ele diz bem baixinho pra ele: eu estou cansado de toda essa falácia toda, é melhor tu calar a boca, seu Zé Ruela. Um cara então começa a xingar Alka e desfere um chute, mas Alka tanca aquele chute como se não fosse nada, enquanto o cara diz que um mero coletor de cadáveres ousa ir contra ele, um aventureiro. Ele então saca sua espada e diz que vai ensinar a Alka com quantos paus faz uma canoa. Os outros aventureiros ali ficam olhando, paradinhos, sem fazer nada. O cara já tá no chão, ele é um nível 20 e não acredita que eu poderia perder pra um cara que tem nível 1. A Alka já diz: nível 20? Você é muito fraco. Eu é apenas um quinto do meu nível. Um outro cara então começa a olhar seus status e fala pra Jarig que o nível do coletor de cadáveres está por volta dos 100. Todos ali não acreditam que esse cara conseguiu subir para o nível 100. Isso é impossível. Esse cara é um monstro. Agora ele passou de coletor de cadáveres para monstro. Sempre as pessoas vão criticar. Ele só quer ser apenas um aventureiro normal igual todo mundo. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, os caras já vazaram, perna para quem te quer. E olha só, a velocidade de movimento daqueles caras aumentaram muito. Melee já diz que esse carinha não é só um coletor de cadáver e diz para eles confiarem em si mesmo que vai dar tudo certo. Eles então partem dali, enquanto ela pensa que todos os moradores devem saber das notícias que Alka é bem forte agora. Ele então vai para a mesma venda de sempre, afinal só tem aquela ali. E o cara atende ele com a mesma cara de sempre, achando que ele tá trazendo lixo novamente. Ele já diz que quer vender alguns itens e o cara pergunta se ele é o coletor de cadáveres. Afinal, tava achando estranho ele com aquela armadura negra. Mas o Protinha já dá um sorrisinho e coloca todas as bugigangas na mesa, enquanto o cara tá achando que é lixo, mas dessa vez não é lixo algum. Aquela é a presa do Lord Goblin lendário. Esse é um material bem raro. O cara continua desconfiado, achando que aquilo ali é falso, mas parece que não é, né, fi? O Alka só diz que derrotou aquele Goblin. Esse é o motivo dele ter essa presa. O vendedor não acredita muito nas palavras de Alka, mas Melee confirma que é tudo verdade. Ela viu com seus próprios olhos. Ele então desmancha logo sua bolsa em cima da mesa e mostra vários itens para aquele cara. Todos aqueles itens ali são bem raros. Ele só pergunta: você vai comprar ou eu vou ter que ir em outro lugar para vender? O cara observa todos aqueles itens na mesa e diz que vai comprar tudo. Afinal, não é todo dia que aparece várias coisas de qualidade ali. A Alka fica muito feliz e diz pra ele só pagar o preço certo. Depois dali, eles partem pra vendinha, aquela que ele sempre compra pão amanhecido. Tá lá o vendedor, amigo dele. Ele então dá várias moedas de ouro pro cara, dizendo que veio pagar tudo que ele devia. Ele finalmente foi capaz de derrotar um monstro forte e sozinho, e agora só tá devolvendo os frutos para todas as pessoas que puderam ajudar ele. Essa grana veio em boa hora. O senhorzinho ali fica muito agradecido e dá um forte abraço em Alka. Ele está muito feliz por Alka não ter desistido, mas de repente algo chama a atenção dele e também de todas as pessoas que estão ali perto. Eles começam a olhar e ele vai lá ver o que é. E lá está ele, ou eles. Vários lobisomens ali já estão entrando dentro da cidade. A cidade está sendo atacada. Um dos lobisomens ali começa a tentar atacar uma mulher enquanto ela corre, mas antes que ele pudesse chegar perto, a Alka já mandou esse bicho de beijo. A menina foi salva graças ao nosso Protinha, mas infelizmente tem vários lobisomens ali. Ele então decide matar todos e proteger a cidade, mas se fosse um dia anterior, todo mundo ia estar lascado ali, porque ele não ia estar muito forte. Enquanto ele estiver ali, aquela pequena vila vai estar realmente segura. Nesse momento, tem uma matilha inteira de lobisomens de nível 8 bem na frente do nosso Protinha. Normalmente, esses lobisomens teriam sido mortos antes de chegar nesse vilarejo. Aqueles aventureiros eram os caras que eram encarregados de matar esses bichos. Aonde tá esses caras? Um Jarig. Mas nosso Protinha sabe pra onde foi esses caras. Todo mundo fugiu de medo do nosso Protinha. Agora, toda a responsabilidade da vila recai nos ombros do nosso Prota.
Aquela matilha de lobisomem parte pra cima do nosso protagonista e ele, sabendo que eles são nível 8, esquiva. E bem fácil. Ele consegue matar esses bichos de forma extremamente fácil. Mas só que, para dificultar a situação, alguns lobos não estão indo pra cima dele. Eles estão indo pra cima dos aldeões. Tem muitas pessoas ali para ele proteger. Um dos lobos ali tenta atacar um dos aldeões e ele precisa fazer alguma coisa, senão todo mundo ali vai de base. Mas no último momento, quando o lobo está prestes a agarrar o cara, o nosso protinha consegue alcançar e tancar aquele golpe. O golpe daquele lobo não surtiu efeito algum na armadura do prota, e nosso prota conseguiu finalizar esse bicho com um só golpe e sem suar. Ele pergunta ao aldeão se ele está machucado e ele diz que não, todo trêmulo. Se lembra que aquele cara é o coletor de cadáveres. O protinha diz pro cara chamar ele como quiser, afinal isso não é importante. Ele é o coletor de cadáveres, como todos odeiam ele. E ele parte pra cima dos lobos, dizendo que ninguém vai morrer ali enquanto ele estiver nessa vila. Ele então começa a matar vários bichos, enquanto todos na vila ficam impressionados que aquele é o coletor de cadáveres. Ele tá tentando salvar todo mundo e sozinho. Ele continua macetando os lobisomens. Um dos lobisomens ali é bem grande, ele está parado em sua frente e ele avança na direção do bicho, dizendo que aquele bicho vai morrer imediatamente e parte aquele bicho bem ao meio com sua espada. Ele obteve mais alguns níveis e agora está no nível 172. Isso significa que ali tinha 10 lobisomens, então se ele aumentou ao nível 72, o nível dele deveria ser 80. Isso quer dizer que ainda falta um lobisomem e lá está ele, se preparando para pegar uma criança indefesa, tadinha. Mas ele não vai deixar barato. Ele vai pegar esse cara antes que ele pudesse finalizar sua próxima vítima. O lobo então parte pra cima da criança, só que ele, diferente do lobisomem, tá bem longe daquele lobo e não vai dar tempo dele chegar lá antes que o lobo chegar. Depois que ele subiu tanto de nível, ele ainda não consegue proteger todos do vilarejo sozinho. Ele se sente bem impotente e se ele não agir rápido, aquela criança vai de base. Nos momentos finais, ele tem uma ideia. Ele se recusa a aceitar que não pode proteger todos ali sozinho. Ele definitivamente vai jogar a sua espada e salvar aquela garota. Essa é a única chance que ele tem. Ele então se prepara e ativa seu poder bem na espada e joga com força total no bicho. Quando o bicho estava ali a meio metro de pegar aquela garota, a espada chega até ele e crava em seu peito, jogando ele para bem longe, quebrando a parede de uma casa ali. O monstro foi de base e bem rápido. A garota agradece e se lembra que aquele é o coletor de cadáver. Caramba, até ela conhece ele. Ela pergunta se foi ele que salvou ela. E ele diz que sim, e ela agradece muito ele. Eles se despedem e ele parte. Agora, todos os aldeões ali estão em volta dele. Um deles diz que aquele cara é o coletor de cadáveres. Eles precisam realmente conversar sério. O nosso prota pensa que esses caras vão começar a encher o saco. Afinal, um coletor de cadáveres salvou a vida deles. Ele só diz que tá indo embora agora. Ninguém quer ver a cara do coletor de cadáveres por ali, não? Mas o cara já pede pra ele esperar. Ele pergunta o que é e o cara diz obrigado. O nosso prota não entende o que esse cara tá falando. Afinal, ninguém nunca agradeceu ele. Todo mundo começa a ficar bem feliz e agradece ele por ter salvado suas vidas. Um cara então diz que ele usou o próprio corpo para proteger ele. Ele é profundamente grato, enquanto o prota fica sem reação. A mãe daquela garota também agradece por ter salvo a criança, filha dela. Ela é muito sincera nos seus agradecimentos. Um protinho então pede para levantar a cabeça, que não precisa de todas essas formalidades com o coletor de cadáveres. Ele só queria salvar todo mundo, e foi isso que ele fez. Desde o início, ele sempre quis ser um caçador que salvou todo mundo, mas o passado como coletor de cadáveres nunca vai embora. Mas agora ele tem o poder necessário para proteger tudo e todos que ele queira. Ele vai se tornar um grande caçador, aventureiro e ajudar todas as pessoas que ele ver por perto. E talvez seria bom se todo mundo olhasse para ele com bons olhos. Isso é tudo que ele pede a partir de agora. E naquele dia em diante, esse cara, um mero coletor de cadáveres, se tornou um aventureiro que salvou o vilarejo, fazendo assim praticamente desaparecer ali o seu apelido de coletor de cadáveres inútil de nível 1. Alguns dias depois, ele andando no vilarejo, uma menina vem próxima dele e essa é Millie. Ele diz oi pra ela e ela pergunta por que ele não tá vestindo aquela armadura hoje. Ele estrala os dedos e diz que tá com ela, mas ela consegue se transformar. Ele consegue tirar e colocar ela com um estalar de dedos. Ela acha isso tudo bem legal. Graças àquela armadura ali, ele consegue agora se tornar um caçador. Ele teve bastante sorte em encontrar aquela armadura naquele ninho de goblins.
mas ele ainda não sabe o motivo daquele dragão de nível 200 estar morto lá dentro. Mas já que ele não sabe o motivo e não tem como descobrir, ele decide pensar em outra coisa. Um pouco mais longe dali, lá dentro da dungeon, algumas pessoas gritam lá dentro, dizendo que aquele é o ninho dos goblins, próximo do cadáver do dragão. Todos dizem para se manterem bem longe daquela coisa, que está bastante fedida. Mas uma das aventureiras ali pede ajuda para Jaeg, e ele tá sem entender o que está acontecendo. Ele pergunta o que é aquela coisa brilhosa lá no fundo da caverna, que parece ser um olho e bem grande, mas o olho só grune e começa a reunir várias magias ao seu entorno e começa a rir. Aquele vai ser o fim do Jarig. Um olho então ativa uma espécie de raio do Ciclope e a cena já é cortada para nosso protinha, que percebe uma movimentação bem estranha. Um pouco antes dessa situação, eles estão correndo atrás de um Ciclope, dizendo que aquele cara tá ferido. Jaeger tem um nível 20 e não vai deixar esse cara escapar. E o outro aventureiro ali 17 e é o Waifu 16. Aquele bicho corre para dentro daquela caverna. Agora ele vai ficar encurralado. Isso é o que eles pensam. Esses caras abandonaram a missão de cuidar dos lobisomens e foram multados em muita grana. Eles precisam realmente de grana agora para pagar aquela multa. E por esse motivo que eles não podem deixar uma presa tão especial como aquela escapar. Eles não continuam percorrendo o caminho e perseguindo aquele Ciclope. O Ciclope continua adentrando mais ainda dentro da dungeon. Ao fundo, ele vê o corpo daquele dragão. Ele então começa a devorar aquele bicho morto, enquanto os caras pensam que ele deve estar bem ali na frente. Quanto mais fundo eles vão, mais fica fedorento. A situação tá ficando bem crítica. Enquanto o bicho está lá comendo um dragão morto, um cara então detecta que tem alguma coisa errada com aquele bicho. A cena então corta pro nosso protinha. Não era coisa da imaginação dele. Tinha realmente um cheiro estranho no ar. E o cheiro estava vindo daquela dungeon. Tinha algo de errado acontecendo ali dentro. Ele então decide explorar. E lá dentro, o cheiro está cada vez mais podre. Esse é o lugar que ele encontrou o corpo do dragão. Ele vê que ali tem um Ciclope muito forte e agora está com uma aparência totalmente nova. Aquele Ciclope está esbagaçando alguns aventureiros ali na parede enquanto olha pro protinha. A presença daquele bicho é esmagadora. É diferente de tudo que ele já enfrentou até hoje. Mas é claro, né, protinha? Você já enfrentou os lobisomem e os goblins, hein? Mas agora ele é nível 180 e não vai perder para esse cara. Ele então decide matar esse bicho antes que ele pudesse fazer algum movimento e com um único golpe. Mas a armadura remete um aviso que a diferença de nível dos dois ali é bastante alta e não é recomendado enfrentar esse bicho. É melhor pegar vazando o protinha. Mas o bicho ia dar um soco bem no estômago do protinha, lançando ele para longe com muita força. O protinha bate na parede e no chão, como esperado. Protinha, você tem que checar os status do inimigo antes de enfrentar o bicho, fi. Agora, aquele bicho ali é um bicho caído de nível 200. O nível daquele bicho é bem maior do que o nível do protinha. O bicho então começa a reunir bastante energia no seu olho e a armadura pede pro protinha vazar dali, senão ele vai de base. O bicho continua reunindo energia e a armadura continua mandando ele vazar. Ele não tem muita força para se mover, mas se ele não fizer nada, ele vai de base com apenas 2 ataques. Ele vai morrer bem ali. A armadura então começa a contar o tempo para o bicho lançar aquele ataque. E começa com 10, 9, 8, 7, enquanto ele pensa que não vai morrer ali em um lugar como aquele. Enquanto faltava 5 segundos, ele crava sua espada no chão e começa a se levantar. E a armadura continua contando, mas no último segundo, ele consegue desviar e aquele bicho desfere um enorme feixe de luz em direção ao protinha. Quase pega ele. Ele continua perdendo sua consciência. E olha só, o monstro vai pra fora da caverna. O prota não entende o que esse cara tá fazendo, mas a armadura continua emitindo vários avisos pro nosso prota. O inimigo está se movendo pra fora da caverna. Ele considerou que o nosso prota tinha ido de base. Esse é o motivo para ele ter deixado o prota ali. Mas ele tá vivinho da Silva. O sistema da armadura continua notificando ele que o corpo dele tá gravemente ferido. Mas ele ainda tem várias poções ali dentro da armadura. Ele então pega uma das suas poções que ele tinha pegado antes dos goblins e começa a tomar. Agora ele consegue se mover livremente, graças àqueles goblins. Ele então decide ir atrás daquele bicho. Afinal, o alvo dele provavelmente vai ser o vilarejo. Ele então escuta uma voz chamando ele de coletor de cadáveres. Aquele é Jarig. Ele pede todas as poções do prota
Prota. Afinal, vai ser um desperdício na mão dele, um coletorzinho de cadáveres. Assim que esse cara se recuperar, ele vai fugir dali. Afinal, aquele vilarejo vai ser a isca para ele escapar e sobreviver. Por esse motivo, é melhor ele dar todas as poções que ele tem ali para aquele cara. E agora? Ele continua falando pro Alka mandar todas as poções para ele. Ele então pergunta se o ferimento que aquele cara tem pode ser curado pelas poções. E a armadura diz que não, porque ele tem muitas lesões e bem graves. Independente da quantidade de poções que esse cara tomar, ele vai morrer alguns minutos depois. Ele então decide perguntar mais alguma coisa para a armadura. Se ele conseguir drenar o nível desse cara, ele consegue drenar também níveis de humanos? A armadura diz que é possível. Ele então vai para próximo de Jarig e diz que aquele cara não vai poder sobreviver. O Jarig também sabe disso. Ele só quer acabar com essa dor infernal. Mas nosso Protinha então diz que tem uma coisa que ele pode fazer para ajudar ele com essa dor. E a única coisa que ele pode fazer, mas antes que nosso Protinha pudesse finalizar o que ele ia falar, o cara já disse que já sabe o que ele tá falando. E ele diz para ir em frente e matá-lo. O Protinha já disse que ele nunca gostou desse Jarig, mas é triste dizer adeus. E finaliza o cara bem ali e absorve todos os níveis que aquele cara tem. Agora, ele chegou no nível 200 e tá pronto para bater de frente com aquele ciclope. Aquele bicho já está bem próximo do vilarejo. Mas antes que ele pudesse entrar, o nosso Protinha achou ele e começa a esbagaçar ele na espada. Ele dá um profundo corte bem na mão daquele bicho e aquele bicho começa a gritar e muito. Mas antes que nosso Prota pudesse perceber, um bicho parte para cima e ele parte para cima também do bicho. Ele decide não perder mais para esse bicho. O bicho então tanca o golpe da espada de nosso Prota, enquanto o Protinha continua dizendo que vai eliminar ele. Afinal, os fortes dominam sobre os fracos. Ele agora tá no nível 200. Agora, os dois ali têm o mesmo nível. A variante de Ciclope tem nível 200 e nosso Protinha também no nível 200. A luta agora tá bem balanceada. O Protinha já manda o bichão ter cuidado. Mesmo que ele não gostasse daqueles aventureiros, ele não queria matar alguém que ele conhecia com suas próprias mãos. Ou seja, ele tá bem grilado e vai mandar esse bicho de base numa forma bem cruel. O bicho então parte em direção a ele, mas ele usa o ombro daquele bicho para saltar mais alto. Ele desfere um profundo corte e corta bem próximo da cabeça do bicho, mas aquele bicho é bem mais resistente do que ele pensava. O bicho então começa a reunir mana em seu olho, enquanto o Prota diz que não vai cair nessa novamente. Mas olha só, essa foi só uma distração. O bicho deu uma pesada bem no Protinha, arremessando ele para longe. A luta continua intensa e o bicho pega uma árvore e arranca do chão e dá uma bem no Protinha, arremessando ele para longe, quebrando várias árvores que estavam bem ali próximo. Esse ataque foi incrivelmente forte. A diferença de nível desapareceu, mas eles ainda estão bem empatados. Olha só, aparentemente ele tem vantagem, já que ele tem várias poções de mana e de cura. Ele então usa uma delas e diz que agora vai acabar com esse bicho e parte para cima. A armadura logo notifica ele. O bicho tá reunindo mana nos seus olhos. Se ele ficar parado, apenas um ataque vai mandar ele de base, mas ele consegue desviar daquele ataque. Ele fica cada vez mais enfurecido e começa a atacar aquele bicho, cortando uma de suas asas. Ele conseguiu causar alguns danos naquele bicho, mas o bicho começa a observar uma casa que tem ali próximo. Ele então se prepara e dá um enorme salto, almejando ir pro vilarejo. O nosso Prota não vai deixar assim. Ele consegue seguir aquele bicho, mas o bicho é muito veloz. O monstro então pula, caindo na cidade, próximo a muitos aldeões ali. A explosão é grande e o monstro tá prestes a devorar todo mundo ali. As pessoas ficam apavoradas e nosso Protinha já manda todo mundo sair vazado. O monstro já começa a destruir tudo e as pessoas pedem ajuda enquanto correm. O monstro começa a canalizar poder bem no seu olho, enquanto o Protinha diz que aquele bicho tá brincando com ele. Ele começa a destruir toda a cidade, utilizando o poder de seu olho. O Protinha tá cada vez mais grilado com esse monstro. Agora ele vai levar ele de base. Ele desfere um corte no bicho de cima para baixo e logo em seguida vaza de perto do monstro. Mas o monstro não vai deixar barato. O monstro começa a voar em direção ao Protinha e o Prota dá mais um golpe com a sua espada que pega bem na mão do bicho, mas o monstro tanca aquele golpe. Enquanto o Prota diz que vai proteger todo mundo e não vai desistir fácil. O monstro começa a canalizar mais poder em seu olho e lança em direção ao Protinha, que consegue esquivar. O monstro então prepara para dar um golpe no Protinha e arremessa
arremessa ele no chão com uma enorme força. Ele cai no chão, quebrando todo, enquanto o monstro vaza dali. O Prota tá no chão, dizendo que ainda não vai desistir. Ele é o único aventureiro capaz de proteger aquela vila, e por esse motivo, ele tem que ficar e lutar e vencer. O monstro tá lá, próximo do tio dele. O tio dele só diz que aquele monstro é grande e bobo. O monstro grune e prepara para pegar o tiozinho, enquanto o tio diz que aquela é uma vila pequena, e se ele tentar fugir, aquele monstro vai atacar as crianças. Então, é melhor ele ficar enquanto todo mundo foge. Se ele tiver alguma chance, talvez algum herói chegue a tempo de salvá-lo. Quando o monstro tá prestes a finalizar o tiozinho, o nosso herói chega. E quem é? Alka. Alka já pergunta ao tiozinho se ele tá mais para herói ou para coletor de cadáveres. Mas o tiozinho só disse que foi um herói que ele falou, e ele veio resgatar o tiozinho. Mesmo que ele não ache que deva ganhar do monstro, ele vai tentar. Mesmo que os dois tenham o mesmo nível, ele vai vencer esse bicho. O tiozinho então joga alguma coisa pro nosso Alka e ele pega. Aquele era o último pão que sobrou de quando ele ainda era um coletor de cadáveres, que ele tinha guardado. Comparado com aqueles dias, o nosso Protinha não tem problema algum nessa situação. Ele então come aquele pão, se lembrando que esse pão é muito ruim e seco. Mas foi graças àqueles pedaços de pão que ele teve toda a coragem e se manteve fiel ao seu destino. Ele agradece o tiozinho e parte para cima do monstro, dizendo que vai destruí-lo imediatamente. Eles então continuam a lutar. Antes que o monstro pudesse perceber, o Prota parte na sua direção, desferindo um enorme golpe, mas o monstro consegue tancar novamente, utilizando seu braço. O Prota decide dar mais um golpe, mas o bicho consegue tancar novamente. Quando ele vai para desferir outro golpe, o bicho consegue pegar sua mão, e agora ele ficou preso. O bicho então pega nosso Prota e arremessa para longe, mas ao cair, o nosso Protinha parece um gato, já cai em pé. Ele não consegue dar dano naquele bicho. Próximo deles ainda tem uma criança assistindo toda a luta, e com muito medo, o nosso Prota manda aquele menino correr imediatamente, e ele diz que está com muito medo e não consegue se mover. Um monstro observa o moleque e parte para cima do menino, tentando pegá-lo. O monstro cai e se prepara para dar um golpe naquele moleque, mas nosso Protinha não deixa. O nosso Prota tanca aquele golpe. O impacto do golpe foi tão forte que apenas o rebote do impacto no corpo do Protinha fez uma parede de pedras se quebrar toda, protegendo apenas o moleque. O nosso Prota, quase indo de base, já manda o menino vazar dali, senão ele vai morrer. Ele não consegue mais continuar essa luta, protegendo esse garoto. Um monstro, todo overpower, começa a canalizar mais poder em seu olho, olhando pro Protinha, enquanto o Prota diz para aquele garoto mostrar um pouco de coragem para aquele salvador. O garoto então começa a correr, enquanto o monstro está canalizando mais poder em direção ao Prota. Nos momentos finais, a armadura continua apitando, dizendo que o inimigo já completou toda a carga de energia e é melhor ele sumir dali, senão ele vai ser evaporado. O nosso Prota acha que não vai conseguir fugir dessa vez, então aquele bicho desfere com seu canhão laser de olho, atravessando o Prota e pegando várias casas ao mesmo tempo. O Protinha foi parar longe com esse ataque. O poder desse bicho é absurdo. Embora eles estejam no mesmo nível, a diferença de habilidade é bem alta. A armadura continua enviando várias notificações para o nosso Prota, que teve vários danos recebidos e não consegue se recuperar, mas ele pode tomar algumas poções. Ele então decide tomar algumas poções, mas parece que caiu quando ele foi atacado. Ele então tenta recuperar uma poção dessas, mas aparentemente está bem longe e ele não consegue chegar lá. Ele vai ser incapaz de proteger essa vila, mesmo que ele tenha obtido vários poderes e tenha alcançado alguns níveis. Ele então pede a ajuda de alguém e implora para alguém ajudar ele, mas de repente alguém fornece a poção para ele. Ela diz que ele acordou e ela é Lena, uma garota da vila que quer proteger aquela vila onde ela nasceu, cresceu e ama. Enquanto o nosso Prota está se recuperando, aquele ciclope começa a rugir e muito alto. Ele pensa que deve voltar para lá e derrotar aquele bicho o mais rápido possível, enquanto ela olha para ele e diz que tem olhado por ele e observado ele proteger toda a vila por algum tempo. Em saber que nosso Protinha cuida dessa vila, deixa ela bastante feliz, mas agora talvez seja melhor eles fugirem. Ele diz pra ela que não pode, afinal ele é o único que pode derrotar esse monstro nessa vila. Ela só diz que esse talvez seja um motivo real para correr. Se esse cara for derrotado, quem mais vai poder salvar essa vila? Até que o ferimento dele seja totalmente curado, é melhor ele evitar lutar contra aquele bicho. Ele compreende a situação e diz que ela está certa. O corpo inteiro desse cara tá todo fodido e vai demorar um pouco mais para ele conseguir se recuperar, até que ele possa lutar com força total. Mas do Neida,
o monstro cai bem próximo a eles, com bastante fúria, enquanto ela diz para eles vazarem dali. Ele então decide aceitar a proposta daquela guria, e os dois começam a correr do monstro. O monstro corre atrás deles e eles conseguem sair por um corredor. Eles rapidamente conseguem despistar aquele bicho, enquanto Protinha pergunta como ela sabe o nome dele. Mas afinal, não é muito difícil saber o nome desse cara. Ele é bem famoso nessa vila pequena. Aquele é o coletor de cadáveres. Mas não é só por isso que ela conhece o nome dele. Para ela, ele é o herói. Ela estava lá quando os lobisomens atacaram a vila. Por esse motivo, ela acredita nele. Ela acredita fielmente que nosso Protinha pode salvar essa vila de todo o mal. Ele promete então que vai salvar essa vila, custe o que custar. E os dois fazem juramento. Mas do Neida, eles escutam um grito. Tem um cara ali puxando os cabelos da guria e arrastando ela pelas ruas, mandando ela logo entrar na carruagem. Ela diz que não e ele continua obrigando ela. Um cara continua dizendo que está tão agradecido àquele monstro, agora ele pode fazer o que quiser e ninguém vai parar ele. Ele pode sequestrar quantas pessoas ele quiser. É um ótimo momento para fazer dinheiro. Isso é o que ele pensava, né? O nosso Protinha tá ali, só observando o que aquele cara tá falando. Enquanto eles dizem que vão fazer o que quiserem. Eles não conseguem acreditar que aquele cara tá fazendo esse tipo de coisa. Num momento desse, o nosso prota decide parar aqueles caras, mas antes que ele pudesse perceber, um dos fortões ali já pega a menina de refém. Agora lascou o Protinha. E ele ainda tá ferido. O bandidão ali começa a ameaçar o Protinha, ameaçando machucar aquela mulher. Se ele não quiser que nada aconteça com ela, é melhor ele obedecer. Ele diz pro nosso Protinha ir pra carroça. E ele vai. Um cara ali que tava todo sorridente fica sem entender. Afinal, eles não precisam de homens. Ele observa a garota e diz que ela é bem bonitinha. Isso sim, eles precisam de garotas nesse naipe. Enquanto ela diz não, por favor não. E ele começa a sorrir, dizendo que ela vai valer uma boa nota. Um Protinha começa a ficar cada vez mais grilado. Um prota diz pra ele que em tempos como esse cara não tem um pingo de consciência. Um cara com um sorrisinho maléfico diz consciência? Eu não sei o que é isso. Essa palavra não existe no meu dicionário. Esses caras foi até aquela vila exclusivamente pra saquear. E olha só, esse cara teve um pouco de sorte. Eles chegaram antes dos monstros matarem as pessoas. Um prota começa a ficar cada vez mais grilado e começa a xingar o cara. O cara só diz pra ele falar o quanto quiser. Afinal, ele é um aventureiro e é uma pena que esse cara não é tão poderoso como ele queria ser. Ele não pode fazer nada enquanto eles tiverem uma refém. O cara então conclui que agora é a hora deles vazarem dali. E o perturbado só diz pro bandidão tomar conta daquela menina. Se aquele garoto tentar fazer alguma coisa, é pra mandar ela de base. Mas o Protinha pensa que só precisa de uma fração de segundos e vai mandar aqueles caras ali tudo de base. Se aquele cara ao menos der uma abertura milimétrica, ele vai salvar a vida dela. Mas no momento seguinte, uma pessoa ali saca uma faca e vai em direção a eles. Um cara grita pro outro desviar, a Melee já tá próxima demais. Um cara desvia, deixando uma abertura e Melee passa. Melee cai no chão, coitada. Enquanto o cara diz que essa garota não pode vencer ele. A força dele é bem maior do que aquelas garotas. Melee só diz que isso não é importante. O cara não entende nada e ela só fala que atrás dele tá quem pode vencê-lo. E lá está o Protinha, com um belo de um soco bem nas costas do cara, arremessando ele pra longe, com tamanha força. E a garota cai logo no colo do Protinha, ilesa. O cara cai no chão, enquanto ele diz pra ela ficar atrás dele. O outro já tá bem grilado, mandando aqueles caras matar aquele pirralho. Não é pra ninguém baixar a guarda ali. Então todos cercam o Protinha, enquanto ele todo confiante, achando que o Protinha ficou com medo. Tá bom, todos os capangas daquele cara partem pra cima do Protinha. E no momento seguinte, estão todos no chão. E ele se lembra daquele cara falando que aquela guria não podia vencer ele, porque a diferença de força era bem grande. Ele só fala pra aqueles caras que ninguém vai poder vencê-lo ali, porque a diferença de força é muito alta, baseado nos níveis. O nosso Protinha então manda todos aqueles caras ali de base, e a armadura notifica ele que ele absorveu vários níveis. Agora só falta um. Aquele cara fica sem acreditar que essa velocidade não é de um mero aventureiro comum. O Protinha diz que
que ele não é qualquer aventureiro. Ele agora está acima do nível 200. Agora lascou. O cara então parte pra cima dizendo pro Protinha morrer. Mas quem vai morrer ali é o cara. E o Protinha teve o nível daquele cara absorvido também. Ele agora tá no nível 250. O nível máximo para um ser humano. Ele não sabia que o nível máximo para um ser humano era 250. Mas agora ele já sabe. Ele pensa, afinal, nunca foi dito que tinha um limite a quão alto um aventureiro poderia chegar. Então, Hagureli chama o nome dele e o abraça, agradecendo muito por ele ter salvo ela. E ele afasta ela, dizendo que o dever dele era proteger todos da aldeia. Se ela não tivesse dado essa poção pro Protinha, com certeza ele teria morrido para aquele monstro. A verdadeira heroína é ela. Ele ainda é o herói dela, toda apaixonadinha, meu herói. Ele observa todos aqueles corpos ali no chão e diz que ele é um herói muito imaturo, mas se ele deixasse esses caras vivos, eles iam voltar e atacar a vila de todo jeito. Ele não conseguiu saciar a fome de sua espada, apenas fazendo poucos cortes naqueles caras. Ele logo teve que mandar eles de base. Ele conclui que não pode resolver todos os problemas ali, matando as pessoas. A menina diz que ele está errado. Depois que ele empunhou a espada, todos eles ali estão vivos, e ela tem muito orgulho dele. E ela não vai permitir que ele não tenha orgulho de si mesmo. Ele fica impressionado com tamanha devoção por um herói que aquela guria tem. E fica também bem feliz. Ajudou várias pessoas que estavam presas. Ele também agradece Melee pelo bom trabalho de distrair os caras. Ela diz que não conseguiu se conter, afinal, ela só estava assistindo enquanto ele lutava, tentando proteger todo mundo. Ela diz que quer lutar com ele até o fim, mas Alka proíbe ela. Voltamos para o monstro, que está destruindo várias casas, incontrolavelmente. Ele diz para as duas ali recolherem todo o pessoal da vila e correrem o mais longe possível, que o pau vai cair foi ali. Agora ele está no nível 250. Ele é capaz de superar facilmente aquele bicho. O monstro então acha eles e dá um enorme pulo em direção a Alka e as meninas. Agora estão eles, a Alka protegendo as meninas e o monstrão. Aquele cara apareceu na hora certa, na hora dele ir de base. Nosso querido Alka manda as gurias correr porque o pau vai cair foi ali, fi. As coisas não vão terminar bem pro lado daquele bicho. Os dois se encaram, enquanto Alka diz que não vai mais precisar fugir. Agora é a hora de resolver todas as pendências que eles dois têm. O monstro começa a grunhir, e muito, carregando seu poder, enquanto Alka exala muita mana e raios no seu corpo. No começo, o nosso querido Alka não era capaz nem de empunhar uma espada direito, mas agora tudo mudou. Ele então pega sua espada e começa a caminhar em direção ao monstro. Se lembrando, ele começou a ficar forte de pouco em pouco, com goblins, com Lord Goblins, e agora tem um ogro ali na frente dele. Ele então aponta sua espada na direção do bicho, se lembrando daquele aventureiro que morreu dentro da dungeon, e também de seu tio e de todas as pessoas que estavam confiando nele. Ele jura, pelo nome de todo mundo da vila, que vai proteger a todos ali, custe o que custar. Ele então exala mais poder ainda e diz que aquele monstro será o primeiro a sofrer o gosto da sua espada no seu auge. O monstro então começa a grunir porque não entendeu nada que o Protinha tá falando. Esse cara conversa demais e parte pra cima. Esse monstro não gosta de falar muito também não. O Protinha espera o golpe do bicho e diz que aquele ataque não vai funcionar novamente. É esquiva do monstro. Ele dá um belo soco na barriga do monstro, lançando ele bem pra longe. Mas antes que o monstro pudesse chegar no local que ele foi lançado, o Prota já tá bem em cima, no estilo Dragon Ball do teleporte. Ele dá bem o socão bem na barriga do Ciclope, lançando ele pro chão. Mas o monstro já tá em pé novamente, configurando o seu poder no olho. Ele começa a catalisar mais e mais poder, como nunca foi mostrado, centenas de vezes maior do que antes. Nosso Protinha, bem confiante, diz que vai ficar tudo bem, é apenas pro monstro desistir e ir logo de base. Afinal, nesse mundo, apenas o que importa são os níveis, e ele é um monstro de nível 200, coitado. Já Alka tem o nível 250. O monstro então desfere aquele ataque do poder do olho, e Alka corta aquele ataque bem facilmente, utilizando sua espada, dizendo que o monstro nunca vai vencer ele com apenas esses ataques. O monstro observa o nosso Prota e vê, ele não sofreu dano algum, está intacto.
O monstro fica cada vez mais grilado com essa situação. E o Prota diz: então agora você ficou com medo? Você não era o fortão? Queria acabar com todo mundo desse vilarejo? Agora você foi superado por mim. Agora, monstrengo, você está prestes a ir pra terra do pé junto. Os dois se encaram, enquanto o Protinha parte pra cima. Ele chega bem próximo do monstro, só pra pegar um pouco mais de impulso. E o monstro também tenta dar um belo soco de direita nele. Mas antes que o monstro pudesse perceber, o Protinha já deu logo um golpe bem na sua nuca, arremessando a cara dele pro chão. O Protinha vai pra trás e o monstro carrega muita energia no seu olho novamente. O monstro expele toda aquela energia no Prota, enquanto o Prota diz se ele quer mesmo ficar lutando. Ele vai então dar uma demonstração de todo o poder que o Prota tem agora. Aquele ataque pega em cheio no nosso protagonista e ele fica lá parado, não fez nenhum movimento para defender aquele golpe. O monstro continua exalando aquele poder com força total, tentando fazer o Prota sumir dali. Mas depois de exalar todo aquele poder, ele nota que o Prota tá lá, intacto. Agora, será que ele entendeu toda a diferença que tem entre eles ali e agora? Mas ao invés do monstro ficar com medo, o monstro fica mais grilado ainda e começa a grunhir e grunhir cada vez mais. O monstro parte para cima e lança vários golpes em direção ao Protinha. Ele dá um cruzado de direita que não acerta e depois solta um laser de seu olho que também não acerta. Ele continua soltando vários lasers no Protinha e o Protinha continua esquivando. No último laser, o nosso Protinha bloqueia e pula, preparando para enfiar a espada no olho daquele bicho. O bicho defende com seu braço, mas diferente da última vez, o nosso Prota consegue cortar o braço daquele bicho, arremessando o pedaço para longe. Ele então volta, dizendo que já é hora de acabar com isso. Ele pede pro monstro ajoelhar, mas o monstro não quer morrer ali. Ele começa a destruir tudo por ali e soltar vários lasers, enquanto o Protinha diz para ele sucumbir a toda a força que o Prota tem. O Prota começa a atacar ele com sua espada. O monstro já está todo cortado. O Prota pula e diz que essas são as últimas palavras que ele vai ouvir. Ele feriu muitas pessoas do vilarejo e agora vai pagar por isso tudo. E crava sua espada bem no olho do bicho. O bicho grune muito e agora ele tem um nível do monstro absorvido. Ou a absorção falhou. O nível do monstro não pode ser absorvido. Afinal, o Protinha já atingiu o limite humano de nível. Agora a armadura despertou novas funcionalidades. Ele é capaz de usar a conversão de nível. A parada é o seguinte: se o Protinha quiser alcançar ainda mais conquistas altas, ele vai fazer bom uso dessas novas habilidades desbloqueadas. No dia seguinte, depois de derrotar aquele ciclope, as pessoas já estão reconstruindo as casas, mas um dos ajudantes ali escorrega. Quando ele vai para cair, o nosso Protinha o salva. Essa foi por pouco. Aquele agora é o herói do vilarejo. Depois dali, ele pergunta à armadura o que aquela baboseira sobre nível que ela tá falando. A armadura então diz que usando a conversão de nível, ele pode adquirir algumas habilidades épicas em troca de níveis. Ele não sabe ainda o que é essas habilidades épicas. As habilidades épicas são habilidades bastante valiosas, com muitas variedades de efeitos. Elas podem vir como velocidade, resistência ao fogo e etc. Muitas dessas habilidades são de grande ajuda para caçadores de monstros. Essas habilidades podem ser adquiridas matando monstros. E também há uma taxa extremamente baixa quando a pessoa acumula experiência suficiente para subir de nível. Mas ele não é capaz de ganhar experiência. Ele já tinha desistido de ganhar alguma habilidade com o passar do tempo. Se ele conseguir trocar alguns dos níveis que ele tem agora por habilidades, ele pode acabar adquirindo várias habilidades e ótimas trocas. Aquela armadura do abismo, essa armadura é zica. A primeira habilidade que a armadura recomenda para ele é o avanço de nível máximo. Ela remove o limitador de nível que ele tem agora e o custo dela é apenas seus 240 níveis. O nível dele é 250. Ele vai perder todo o nível atual que ele tem para adquirir essa coisa. Mas imagina se aparecer um monstro mais forte do que aquele que apareceu na vila. Ele não vai conseguir lutar e defender essa vila sozinho. Então ele precisa dessa habilidade. Ele então decide pegar esse avanço de nível máximo. A armadura logo notifica que ele deve dizer a seguinte palavra. Ele tem que falar o nome da habilidade e que deseja adquirir ela. Ele então solicita a habilidade de avanço de nível máximo. Então a conversão de níveis logo é estabelecida. A armadura começa a drenar todos os níveis dele, provocando um enorme feixe de luz e começa a se concentrar bem no núcleo.
todos os níveis foram pagos e agora ele conseguiu a habilidade épica de avanço de nível máximo. Ele sente uma sensação bem estranha. É como os sentidos dele estivessem um pouco mais aguçados. Ele ultrapassou o limite que era imposto pela humanidade. Isso significa que esse cara não é mais humano. Ele transcende a humanidade. O nosso protinha, ex-coletor de cadáver, é um ser além da humanidade. De repente, uma pessoa chega na vila. Essa pessoa tá bem grilada, carregando uma espada enorme. Ele pensou que ainda ia dar tempo dele checar, mas alguém já acabou com aquele monstro. Ele começa a arrastar sua espada no chão, pensando que foi perca de tempo. Ali naquela cidade, existe um aventureiro forte o suficiente para derrotar aquela coisa. E é isso aí. O videozinho vai chegando ao fim. O nosso protinha é bem roubadinho, com esse negócio de roubar níveis dos monstros, mas ele necessariamente precisava de algo que baixasse os níveis dele, para poder provocar mais emoção e também para poder destravar os limites dele. Imagina se chega um cara fortão e ele não tá com nível suficiente. É disso que nós gosta. Por hoje é só, é nóis, valeu e fui! Agora ele teve o selo de nível máximo quebrado. Os 200 níveis que ele tinha para absorver daquele monstro foram completamente transferidos para ele. Afinal, ele não tinha conseguido drenar aquele bicho. Agora ele tá no nível 210. O nível dele tinha diminuído bastante devido à conversão. Agora que ele tá no nível 210, ele não deve perder para nenhum monstro por ali próximo. Ele pensa em pegar algumas habilidades que custam menos. Afinal, habilidades épicas são bem preciosas. E se ele puder ter muitas habilidades épicas, isso vai ser bem interessante. Ele pode se tornar o primeiro e o único aventureiro mais forte do mundo. Ele começa a fazer e remoer e pensar em vários planos para o futuro. Esse cara tá começando a ficar ansioso demais. Ele escuta alguns passos e alguém chama ele. E lá está ela, Lena, a waifu do Prota. Ela disse que estava procurando ele por todo o local. Depois que ele derrotou aquele monstro, a vila inteira tá uma bagunça lascada. O Alka pede desculpa porque não pôde visitar ela ainda. Ele estava ajudando a apagar o fogo da vila. Aquela mulher tá preocupada com você o tempo todo. E é claro, aquela outra ali também, a Millie. Todos ali estão bem seguros. E Lena agradece ao Protinha novamente por ele ter protegido todos. Mas ela tá bem coradinha, né? Ela dá um beijinho no rosto do Prota e diz que aquilo é um pequeno obrigado. Até levantando os pezinhos, o Alka não entendeu nada. Ela então começa a se declarar pro Alka, dizendo que ama ele. E depois vaza, com muita vergonha. Agora que ele não entendeu nada. A outra ali também fica bem coradinha. E olha só, o tio do pão tá ali também, dizendo que agora é a hora da colheita. Alka só manda todo mundo cair fora dali, mas ele gostou bastante e tá bem coradinho. Afinal, ele nunca imaginaria que ele ia ter bastantes stalkers. Ele não sabe realmente como tratá-las. A armadura logo fala pra ele mostrar toda a sua masculinidade e sua virilidade. Mas alguns dias depois, alguns aventureiros estão prestes a entrar na vila e reconhece que aquela é a vila que eles foram chamados. Os caras ficam sem acreditar que não chegaram a tempo de salvar aquela vila, mas se aquela vila tivesse sido atacada por um dragão ou qualquer outro monstro do tipo, aquela vila toda teria sido dizimada completamente. Todos concordam, mas o outro ali já diz que devem ir até lá checar o que aconteceu. Eles então decidem chegar mais perto. Aquele é o líder, Roger, mas já lá no buraco da dungeon tem um poder sinistro emanando e aparentemente é um dragão. Depois de alguns dias, o nosso Alka continua treinando e evoluindo. Ele pega algumas facas ali e lança em direção a alguns monstros, caçando eles e eliminando todos, utilizando o veneno imbuído em suas facas. Ele agora está no nível 1. Ele ganhou várias habilidades épicas. Uma delas é o envenenamento permanente. Essa habilidade custou um total de 200 níveis. Agora ele pode soltar várias adagas envenenadas. Se ele acertar apenas uma faca em algum bicho, ele pode matar facilmente, claro, se ele for um pequeno. E a outra é o arremesso de precisão de faca. Com essas duas, se ele perder alguns níveis com a conversão de nível, ele pode aumentar seu nível sem ter que lutar de frente. É só envenenar os bichos e deixar morrer. Mas o lado ruim é que demora algumas horas para o veneno drenar toda a vida dos monstros. Mas mesmo assim, ele poderia facilmente aumentar seu nível do nível 1 até sei lá quantos. E olha só, os monstros continuam morrendo lá e ele continua recebendo níveis. É um farm sem farmar praticamente. Agora ele já tá até no nível 15 e depois no nível
nível 41, ele vai pegar todos aqueles níveis que ele continua absorvendo e transformar em alguma habilidade épica também depois. Ele então obtém o efeito de envenenamento melhorado e voltou para o nível 1 novamente. Esse efeito custou 40 níveis. Agora talvez ele consiga aumentar seus níveis um pouco mais rápido, já que o veneno vai ficar bem mais forte. Depois de trabalhar muito, ele já está bem cansado. Ele matou uns 20 monstros com as adagas que ele tinha na mão. Em poucas horas, ele deve voltar para o nível 200. Ele então decide voltar para a vila e observa algumas pessoas indo para lá. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa ali na vila. O cara olha toda a roupa do Protinha e pergunta se ele é um aventureiro também. Aquele cara é Henry, um aventureiro de nível 120. Ele observa o nível do Protinha e diz que o nível dele é bem baixo, coitado. O cara tá no nível 1. Toda vez que ele encontra um aventureiro novo, ele tá no nível 1. Vocês já viram isso? Ele observa que todo mundo tá falando que ele é nível 1, coitado. Mas o Prota não fica muito surpreso, afinal, toda vez acontece isso com ele. O cara o parabeniza porque parece que ele acabou de se tornar um aventureiro. Mas o Alka já disse que está fazendo isso há anos para piorar a situação. O cara já abraça o Alka e diz que ele ainda é o nível 1. Ele deve estar brincando há anos no nível 1, nem fudendo, filho. Mas o Alka não achou graça nenhuma. Um outro já vê que Alka tava falando sério. Aquele cara ouviu dizer que tinha um aventureiro ali famoso por ser mais fraco dos fracos. Ele era chamado de coletor de cadáveres. A fama do Alka tá bem alta, né? Além das fronteiras da vila. O Alka já disse que é ele mesmo. E começa a exalar uma pressão enorme para aquele aventureiro. Um cara não sabe o que tá acontecendo com o corpo dele. Um outro também não. O cara continua dizendo que tá ali porque a guilda tinha chamado eles para pegar um bicho lá naquela vila. Aquela vila tinha emitido bastante sinais de monstros recentemente. Aparentemente ali existe um dragão negro de chamas. Um monstro poderosíssimo com nível superior a 150. Ele precisa ter muitos aventureiros para derrotar esse bicho. E por esse motivo ele reuniu um time de aventureiros bastante grande, com habilidades bem interessantes para resolver essa situação. E eles vão derrotar aquele dragão e salvar aquela vila. Ele se apresenta para Alka e diz que é Henry. Esse cara parece ser um pouco mais educado do que os outros. Nem caçoou do Alka muito. O Alka só diz que aquele bicho é no nível 150. Talvez ele consiga derrotar ele mesmo. E olha só, um dragão negro? Será que é aquele dragão negro que tá morto na caverna? Eu acho que não. Um cara então chega gritando, dizendo que a escolta encontrou o dragão de chamas. Lá dentro da dungeon, um dragão negro de chamas está vivinho da Silva e jogando fogo. O cara está bastante cansado ainda, mas ele diz que a escolta de aventureiros está tentando atrair o dragão para fora da dungeon, em um campo aberto. Ele então decide ir para lá, junto com todos os aventureiros. Agora é a hora da batalha. Ele manda todo mundo se preparar e todos ficam bem animados para derrotar aquele bicho. Os níveis daqueles caras estão do 80 até o 120. O nosso Protinha pensa que esses caras são bem habilidosos. Alguns têm até habilidades épicas. É um grupo de elite, mas um dragão de nível 150 com certeza vai morrer alguém ali. Um Protinha não pode deixar eles começarem essa batalha como eles estão agora. Alka já disse para ele levar ele com ele, pensando que o monstro, se for atingido pela faca dele anteriormente, estão prestes a morrer. Isso significa que rapidinho ele vai voltar pro nível 200. E no nível 200 ele vai ser capaz de proteger várias pessoas. Mas o cara não vai deixar ele ir. Afinal, ele não pode colocar ninguém nível 1 em perigo. Ele pede pro nosso Alka entender que é pelo próprio bem dele. Mas o Alka fica sem entender por que ele não pode ir e ver todas as pessoas olhando pra ele com cara de coitadinho, né? O nível 1 tá querendo ajudar, o que o nível 1 pode fazer? Esse cara é fraco demais e tem que ter bom senso, né? Mas o Alka não fica nada feliz com toda essa situação. E um cara diz que vai falar em nome do líder da guilda ali. Aquele cara é fraco demais, é melhor vazar dali imediatamente. E todos partem em busca do monstro, deixando o nosso querido Alka nível 1 ali parado. Mas o nosso querido Alka não está disposto a desistir facilmente. Se ele não conseguir chegar lá a tempo, todos aqueles caras ali vão estar mortos cedo demais. E no nível atual dele, ninguém vai levar ele. Vai escondido, fi. Ele não tem escolha, a não ser ir escondido mais tarde. Um pouco depois, o líder da guilda está ali, olhando os níveis daquele dragão. Aquela coisa parece forte demais e ele não vai dar conta. Nível 150, nem de perto. Isso é um dragão de chamas. É um monstro
monstro de nível catástrofe, um dragão rei que uniu todos os dragões negros. Aquele bicho tá por volta do nível 300, que ruge muito, soltando muitas bolas de chamas negras. Aquele é o rei dragão negro, destruidor das chamas. Cê tá doido, meu irmão, vocês não vai dar conta não. Ele então manda o grupo todo recuar, porque não podem aguentar aquilo lá nem de perto. Eles então decidem pedir a ajuda da guilda, mas ele então leva uma rabada que lança ele bem pra longe. A batalha só começou e o Protinha vê que aquele dragão é realmente o corpo que estava morto ali no covil dos goblins. Aparentemente aquele bicho regenerou daquele estado podridão. Já que ele não entendeu nada, ele só decide partir pra cima. O dragão continua rugindo, muito forte e muito grilado, e continua reunindo mais mana em sua boca, preparando para ativar logo seu poder. Mas o Alka já está partindo para cima com toda a sua velocidade. Ele pergunta à armadura quanto tempo até ele retornar todos os seus níveis, e tem aproximadamente 30 segundos. Ele então decide ir para lá, mas o dragão está prestes a finalizar todos que estão caídos ali. Será que o nosso Protinha vai chegar a tempo? Nosso querido Protinha Alka continua indo com toda a velocidade para cima daquele bicho, rezando para chegar a tempo, que aquele bicho continua reunindo mais poder em sua boca. Mas de repente, todos os níveis que ele tinha para obter vão em direção a ele, e ele alcançou o nível 201 agora. Ele então ativa toda a sua velocidade de anulação de chamas, enquanto o bicho termina de reunir aquela mana e lança toda aquela bola de chamas negras para cima de todos. Alka consegue defender todo, mas diferente do que Alka pensava, ele só conseguiu defender uma pessoa. Aquele cara fica sem acreditar que aquele aventureiro nível 1 conseguiu deter o sopro do dragão destruidor com apenas uma mão. Ele não entende como conseguiu. Um dos aventureiros ali conseguiu defender um pouco das chamas do dragão utilizando seu escudo. Como é que esses caras foram derrotados e um coletor de cadáver ainda tá vivo, em pé, ileso? O nosso prota só diz que ele é mais forte do que todos pensam ali, mas ao mesmo tempo ele já disse que a força dele não pode proteger todo mundo ao mesmo tempo. Isso não foi o suficiente, a não ser que ele adquira alguma habilidade de clonagem, né, fi? Será que tem? Ele pede desculpa a todos ali e observa alguns ali já mortos. Ele não consegue conter mais sua raiva. Não importa quão forte Alka esteja, ele continua perdendo mais vidas de sua mão. Ele não pode proteger todos os aventureiros ali. Tem muitos ali que viraram apenas cinza, coitados. Ele começa a exalar um enorme poder, dizendo que vai derrotar aquele dragão ali e agora. O dragão começa a rugir, mandando o Protinha ir pra cima, e começa a exalar mais bolas de fogo negras. O cara grita pra Alka desviar, mas ele diz que está tudo bem e consegue tancar aquela bola de fogo utilizando apenas sua mão. Aquelas bolas de fogo não vai funcionar nele, afinal ele agora tem algumas habilidades. O cara fica sem entender quem é aquele cara, enquanto o dragão está cada vez mais grilado e exalando mais poder ainda. Mas Alka continua rebatendo e defendendo os poderes, pensando que ataques de chamas não vão funcionar mais nele. Em troca da anulação de chamas, ele perdeu boa parte dos seus níveis. Ele está agora no nível 21. Como ele vai derrotar esse bicho agora? A parada é o seguinte: se ele conseguir subir de nível novamente, ele vai conseguir derrotar esse bicho. Mas vocês acham que o bicho vai deixar? E quem ele vai derrotar para subir de nível? O dragão então parte para cima, preparando para desferir suas garras nele. E Alka consegue desviar no último segundo. A pata daquele bicho é tão forte que abre um buraco no chão. Se um daqueles ataques pegar no Alka, ele vai de base imediatamente. No nível atual dele, ele não pode ser nem arranhado pelas garras. Mas no momento seguinte, um poder enorme vem atrás daquele Alka e ele consegue desviar por pouco. Aquele poder é tão grande e ele fica tão decepcionado que a cabeça daquele dragão é decepada imediatamente. Alguém ali matou aquele dragão destruidor de chamas com apenas um golpe, e o cara tá lá paradinho em cima da cabeça do dragão. Ele diz que foi ele, e o nome dele é Baldur. Esse cara é um dos poucos que existe naquele continente, um aventureiro de classe calamidade. Protinha, um aventureiro de classe calamidade. Aquele aventureiro que tava ali, todo lascado, diz que não conheceu em sua vida um aventureiro de classe calamidade pessoalmente antes. A força daquele cara é amedrontadora, e as façanhas dele são lendárias. Aquele cara é uma existência que transcende os limites da humanidade. Um aventureiro que reina acima de tudo.
que podemos alcançar, exceto o Protinha, né? Esse aventureiro de classe Calamidade é o único do continente todo. E olha só o equipamento dele brilhando. Ele pergunta para todos ali que tem certeza que eles conhecem os equipamentos que ele tá usando. O Protinha então observa os status daquele cara e ele tá muito além dos limites da humanidade. Afinal, ele tá no nível 300 e a humanidade pode chegar até o nível 200 no máximo. A armadura notifica o Protinha que aquele cara já nasceu com avanço de habilidade máxima. Esse cara é o oposto dele. Esse Protinha não consegue ganhar experiência, mas aquele cara consegue ganhar experiência e subir dos níveis além do que a humanidade pode. O Prota pergunta o cara se ele veio ali para salvar todos eles. O cara só chama todo mundo de burro, ressenta no dragão dizendo que eles estão entendendo errado. Ele observa aquele aventureiro e pensa que ele é o aventureiro de armadura negra. Foi ele que arruinou todos os planos dele. O Prota não entende o que esse cara tá falando, mas aquele cara já reuniu todas as informações que ele precisa. Os aldeões ficaram todos orgulhosos contando isso pra ele. Eles disseram que tinha um herói de armadura negra que derrotou um monstro de olho só e Baldo estava louco pra conhecer esse aventureiro. E olha só, esse cara não passa de um fracote. Aquele dragão, mesmo com sua cabeça decepada, continua rugindo e aparentemente regenerando. Ele tenta soltar mais bolas de fogo com sua boca, mas Baldo enfia a espada na sua cabeça e manda ele calar a boca, que ele tá no meio de uma conversa ali. O dragão fica quietinho. Baldo continua dizendo: o núcleo do dragão destruidor de chamas tá bem no peito daquele bicho. Se o núcleo não for destruído, ele vai continuar se regenerando. Agora o Protinha entendeu do que se trata. Baldo continua falando que matou essa coisa uma vez bem no ninho de goblins que tinha ali perto. Agora o Prota viu e sabe quem matou aquele bicho. Foi ele. Mas Baldo diz com a cara bem sinistra que não destruiu o núcleo de propósito. Ele deixou lá morrendo. Agora o Prota não entendeu nada. Por que aquele cara faria isso? O cara continuou dizendo que aquele bicho era um bicho bastante peculiar. Afinal, alguns monstros que comem a carne desse bicho, destruidor de chamas, conseguem evoluir bem rapidamente e entram no modo Berserker. Vocês estão ligados com o que aconteceu com aquele bicho de um olho só, né? Ele ficou extremamente overpower. Aquele bicho é tão poderoso que pode desentregar uma vila inteira. Ele então pula daquele dragão e continua andando e falando. Ele precisava de algum monstro um pouco mais fraco, e aquele monstro de um olho só era perfeito, exatamente o que ele precisava. O Prota não entende por que aquele cara precisava de um monstro mais fraco. O Baldo continua rindo. O plano dele era o seguinte: ele precisava que aquele monstro atacasse aquela vila e nos momentos finais ele ia salvar aquela vila, mas aquele plano não deu certo, então ele foi pro segundo plano. Ele então decidiu acabar com aquele cara que matou o primeiro monstro primeiro. Assim ele ia ter um pouco mais de fama do que apenas matando aquele cara imediatamente. O aventureiro ele não tá acreditando no que aquele cara tá falando, mas aquele cara, o nosso Protinha Alca de armadura negra, arruinou todos os planos dele. O Alca já começa a ficar pistola que aquele cara tá desejando fama a custo da vida de todo mundo da vila. Mas o cara diz: cara, um aventureiro de classe Calamidade como eu tá apenas procurando fama, dinheiro, ouro e mulheres. É apenas isso que a gente quer e nada mais. A gente já tem poder, devemos viver como a gente quer e ninguém pode parar a gente. O Alca diz que isso é tudo um absurdo. Esse cara é louco, mas o cara não entende muito Protinha. O Protinha fica muito grilado, começa a exalar bastante aura maligna e mana. Ele não acredita que todo mundo na vila ali sofreu por conta dos desejos desse cara e a vila foi quase arruinada. Muitas pessoas foram mortas dentro daquela aldeia e agora até vários aventureiros ali que ele não conseguiu proteger por causa da ganância daquele cara. Ele então pega a força da armadura emprestada e diz que vai derrotar esse aventureiro de classe Calamidade. O pau vai cair a foi, menino. O Balca começa a rir e não acredita que aquele cara quer bater nele. Isso é tudo besteira. Aquele cara é muito fraco e começa a exalar toda a sua mana, causando uma pressão enorme em todos ali presentes. Mas Alca não se sentiu intimidado. Esse cara tá no nível 300. Se ele lutar de frente, ele vai ser completamente aniquilado. Afinal, ele tá no nível 21 agora. Mas ele observa o corpo do dragão ali e seu núcleo. Se ele conseguir derrotar aquele núcleo de dragão, ele vai conseguir absorver
absorver todos os níveis daquele dragão. Então tem bastante chance dele ganhar essa luta. Afinal, o núcleo do dragão tá por volta do nível 300 e aquele cara tem nível 300. Então Alka vai ficar no nível 301. Ele pergunta à armadura qual é a melhor habilidade para adquirir para destruir o núcleo à distância. A armadura então começa a pesquisar e vai demorar alguns segundos para identificar qual a melhor habilidade. O Alka se prepara e o cara pergunta por que ele tá parado ali. E o cara parte para cima, tentando massacrar o Alka. Ele já chama o Alka de fracassado e manda ele esquivar se puder. Alka consegue se esquivar daquele ataque. Aparentemente o cara tá só brincando com ele. Aquele ataque é tão forte que explode tudo ali, mandando os dois pra longe. Cê tá doido? Apenas o recuo da explosão já fez eles ir pra longe. Aquele cara tem tanto poder. Aquele é um golpe de um aventureiro de classe calamidade. O cara só diz que errou, mas na próxima vez ele não vai errar. O Alka, coitado, nesse ritmo vai ser aniquilado. A pesquisa agora tá completa e ele pode adquirir uma arma de classe explosiva. E olha só, o custo é 20 níveis. Ele fica pensando se deve pegar a habilidade ou não. A parada é a seguinte: se ele conseguir explodir a sua espada, talvez o núcleo não seja explodido também. A armadura já recomenda ele não explodir a arma. Ele fica pensativo enquanto o cara caminha a passos lentos, brincando com ele. A armadura diz que ele possui uma habilidade de faca envenenada, que ele usou bastante para subir de nível. Agora ele conseguiu entender. O cara não acredita que nossa protinha ainda permanece de pé e diz que apenas um golpe ele vai ser completamente aniquilado e partido ao meio. Não há nada que ele possa fazer. O Alka então solicita a habilidade micro explosão de arma e todos os níveis dele são sugados. O cara, olhando toda aquela claridade no peito dele, não consegue entender o que aquele cara fez. O Alka então prepara suas facas e diz que com aquilo ali ele vai derrotar o cara e lança aquelas facas. Aquele cara já deduz que aquelas facas têm veneno permanente e tenta defender as facas, mas as facas nem foram pro rumo dele. Esse cara é tão inútil que não consegue nem mirar direito. Mas Alka só diz que aquelas facas ali foram apenas isca. Ele tava mirando mesmo, era no núcleo do dragão. Uma daquelas facas explode no núcleo. E com isso, aquele dragão destruidor de chamas vai estar completamente morto. E olha só, todos os níveis deles começam a ir para a armadura de Alka. E o cara fica sem entender o que tá acontecendo. Observando aquela claridade, todos os níveis ali foram completamente absorvidos. E o cara não entende nada que tá acontecendo ainda. Alka parte para cima daquele cara e as duas espadas se colidem. Aquele cara acreditava que Alka estava no nível 21 há alguns segundos atrás. Alka já diz que ele tá certo, mas agora ele tá no nível 301, meu brother. Agora sim, a luta vai ficar equilibrada. Agora esse cara entendeu. Ele se perguntava como esse cara fraco conseguiu derrotar um monstro de olho só, transmutado. Ele manda o Protinha pra longe e entendeu qual habilidade que ele tem. Mas antes que o Protinha pudesse perceber, ele já tá lá, colado no Protinha, desferindo outro golpe e lançando ele bem pra longe, com uma bela joelhada, mandando logo o Protinha se fuder. Mas o Protinha caiu igual um gato, em pé. Aquele cara diz que uma mera vantagem de nível não vai ser suficiente pra vencer ele. Afinal, ele tem experiência de sobra, e ele é um aventureiro de classe calamidade. Antes que o Protinha pudesse perceber novamente, ele já tá lá, preparando pra finalizar o Prota, com toda a sua força. O Protinha só conseguiu se esquivar por pouco. Aquele golpe foi tão forte que amassou a terra ali embaixo. Mas vocês acham que o Prota vai ficar só se esquivando? Não, não. Ele se esquivou e imediatamente foi para a costa do cara, exalando muito poder, e tentou dar um contragolpe bem nas costas daquele cara, mas aquele cara conseguiu defender, utilizando a sua espada. O impacto daquele golpe foi tão forte que amassou o chão ali também. Ele manda o cara ir para profundezas do inferno junto com a experiência dele e com a classe calamidade que ele tem. A lâmina daquele cara é toda manchada por ganância e continua avançando em direção àquele cara. O cara continua esquivando e defendendo, e o Prota continua falando que ele nunca, mas nunca na sua vida vai ser derrotado por um cara mesquinho igual aquele. Mas o cara consegue parar o Prota apenas pisando no chão e exalando o seu poder. Todo o chão ali estremece como se fosse um terremoto. O cara diz pro Prota que ele é muito nervosinho só porque tá usando uma armadura negra. Esse cara só pode estar delirando,
achando que vai ganhar de um aventureiro de classe calamidade. O cara permanece tão grilado que as veias saltam na sua testa e manda o prota calar a boca e ativa sua habilidade épica, manifestação do deus tirano, exalando mais poder ainda, ficando incrivelmente perturbado. Aquele poder é tão forte que raios descem do céu e atinge aquele cara, fortalecendo ainda mais sua ira. O cabelo daquele cara ficou até maior e ele ficou mais shapeado. A Alka não consegue entender que poder é aquele, e o cara só diz que esse é o verdadeiro poder de um aventureiro de classe calamidade, e desfere um golpe utilizando sua espada da ganância no Protinha. Aquele poder é tão forte que o Protinha não consegue acreditar, mas o cara já diz que se ele for homem é pra não fugir dali. O Prota acredita que se ele tomar aquele poder de frente, ele vai de base imediatamente, então só se esquiva. Agora aquele cara tem o poder de um deus tirano. Se chegou a esse ponto, ele vai ter que usar outra coisa. A parada é a seguinte: alguns dias atrás ele estava olhando na lista de habilidades dele. Tinha uma habilidade bastante boa, mas só podia ser usada uma vez. Ele então solicita a habilidade enquanto se esquiva, dizendo que não vai deixar aquele cara fazer o que quer naquela vila. Um pouco daquele poder bate bem no escudo daquele cara que estava parado ali, arremessando ele pra longe, caindo. Se não fosse aquele escudo, filho, não sei não, hein? O cara se levanta, chorando, e agora começa a chover, coitado. Pensando que se Alka tivesse destruído aquele dragão desde o início, todos ali poderiam estar vivos. Ele pede a Alka vingar todos os colegas deles, chorando muito, coitado. A Alka só diz que vai. Ele solicita então sua habilidade, Maldição da Armadura Negra. O cara então manda o Protinha calar a boca novamente e lança um poder bem forte em direção a Alka, mas a habilidade foi logo solicitada e a armadura confirma o pedido de conversão. Alka se prepara para defender aquela habilidade daquele cara. Enquanto ele está defendendo, o pedido é confirmado e o custo daquela habilidade é de 299 níveis. Ele vai pagar com 300 pontos. Agora a conversão de nível é ativada. Um grande poder emana dos céus junto a ele e logo cai em direção a Baldur. Aquele aventureiro ali fica sem acreditar o que está acontecendo e logo em seguida vê vários pontos luminosos saindo de Alka, precisamente 299, deixando ele bem fadigado. Agora ele é Alka nível 1 e aquele cara observa o Protinha e não entende o que ele acabou de fazer. Afinal, olhando o sistema, ele vê que Alka agora está no nível 1 graças àquela habilidade de Zé. Ele começa a rir muito, dizendo que ele é Baldur. Aquele cara de armadura negra não vai ter chance alguma, mas Alka permanece inabalável, dizendo que eles vão cair junto ali. Afinal, ele usou a maldição da armadura negra. Ele então ativa a maldição e começa a exalar bastante mana negra e roxa ao mesmo tempo. A gente percebe que existe uma espécie de núcleo naquela armadura e ela abraça Baldur e começa a sugar todo o seu poder. E ele não consegue fazer nada contra aquela maldição. O nosso Protinha continua dizendo que para cada nível que ele adicionou, ele vai reduzir um nível do adversário. Então Baldur ainda está sem entender que não consegue fazer nada contra essa maldição. Ele pagou com 299 níveis. Isso significa que ele vai ter 299 níveis drenados. Agora você vai perder todos os seus níveis. Eu quero ver o que você vai fazer. O cara não acredita que vai ter todos os seus níveis drenados e manda logo o Protinha parar com isso e soltar ele. Mas não vai ser tão simples assim. Agora, os dois vão estar no nível 1, completamente igualados. O cara então cai no chão e diz que de jeito nenhum ele vai perder. Ele observa a janela mágica e vê que agora ele está no nível 1. O grande poder da calamidade dele foi reduzido a um mero nível 1, Baldur de nível 1. Ele fica profundamente grilado e diz pro Prota que só porque ele ficou no nível 1 não quer dizer que ele pode vencer. Afinal, ele também está no nível 1, mas ele é um aventureiro de calamidade mesmo estando no nível 1. Cadê o Shape, fi? Parece que foi embora. Alka já dá um golpe naquele cara e diz que não consegue evitar. A Alka continua falando que na vila, há muito tempo atrás, havia um homem chamado Coletor de Cadáveres. Esse cara não adquiria experiência, coitado, e continua desferindo mais golpes naquele cara, dizendo que aquele cara não podia subir de nível e permaneceu no nível 1 por muitos anos. O Baldur continua falando pro Protinha não mexer com ele que ele vai se lascar, mas aparentemente a gente sabe quem tá se lascando. Ele lança todo o seu poder no chão e Alka consegue desviar bem facilmente. E olha só,
aquele poder foi tão inútil que nem abalou a terra como antes. Alka continua falando que por toda a sua vida, aquele aventureiro viveu no nível 1. Aquele baldo pegou o adversário errado. Afinal, um coletor de corpos sabe bastante como lutar no nível 1 e decepa o braço daquele baldo. Ninguém nesse mundo sabe mais lutar no nível 1 do que Alka. Ele é um mestre do nível 1. Aquele cara agora tá profundamente grilado. E olha só, sem um braço. O que ele vai fazer agora? Ele então pega sua espada com a outra mão e diz que ainda não perdeu. Mas Alka logo diz que a batalha já acabou. E se isso não for bastante, ele vai mandar aquele cara de base. Aquele cara não tá acreditando que perdeu por um mero nível 1 e parte pra cima de Alka, gritando bastante, enquanto Alka tá de costa. Alka só diz que aquele cara não consegue se manter em pé e ainda quer lutar, e consegue defender a espada daquele bicho. A espada logo cai pra longe, e Alka continua falando que acabou, e desfere vários golpes naquele cara. O cara grita muito, e cai no chão. A espada dele é fincada no chão também. O outro aventureiro se levanta e agradece Alka por derrotar aquele cara. Alka logo fala que não precisa agradecer ninguém. Afinal, ele também não conseguiu perdoar aquele cara. Ele também estava muito bravo com aquele cara e não poderia ter perdido para aquele cara. Mas olha só, aquele perturbado ainda está vivo. Um cara continua gritando que aquele cara de armadura negra vai pagar por tudo, até pelo seu braço direito. Ele continua falando que, mesmo que ele não gostasse de pedir ajuda a outras pessoas, ele tem bastante outros aventureiros de classe calamidade que descobrirão o que aconteceu e vão vir ali fazer uma visitinha para ele. Afinal, quando eles saírem perguntando o que aconteceu com ele, eles vão ficar loucos para enfrentar o Protinha. E com certeza vai atrair bastante gente para acabar com ele. A armadura negra. O Protinha logo diz para aquele cara que já tá sentado todo lascado enquanto a chuva cai, que se alguém de classe calamidade aparecer ali, ele vai apenas mandar de base. O cara só diz pro Protinha manter essa compostura e confiança enquanto for possível, mas ele já vê que perdeu muito sangue e começa a ativar uma espécie de bracelete. Ele diz bye bye à armadura negra. Aquele cara ativou um item de teletransporte e tá fugindo, mas Alka já parte pra cima dele, não vai deixar aquele cara fugir, afinal ele vai causar mais problemas. Mas o cara continua desaparecendo e diz que se ele não morrer, ele vai matar a Alka da próxima vez e parte. Já Elvis, não deu tempo de finalizar o cara. Agora lascou. Aquele aventureiro ali tá com bastante medo. Afinal, Baldo vai vir atacar aquela vila novamente. Mas o Protinha só diz que tá tudo de boa. Ele vai ficar mais forte. Mesmo que esse cara enfrente eles novamente, o Protinha não vai perder. Ele ainda tá bastante confiante. E a armadura dele adquiriu alguns detalhes ainda, você viu? O cara só diz que o Alka é bastante confiante. Mas ainda assim, muitas pessoas foram mortas ali naquele dia. O cara então decide voltar para a cidade. E Alka pede desculpa por todos os aventureiros que não podem partir dali. Depois de toda aquela bagunça, os dois ali estão conversando e Alka está bastante decidido. Ele vai deixar essa vila. Aquele cara estava se perguntando por que um aventureiro forte como Alka ia pedir um favor para ele. Mas o Protinha quer que ele leve ele até a cidade. Mas Alka gostaria muito de ser um aventureiro naquela pequena aldeia. Mas depois daquele incidente, vários caçadores de classe calamidade vão ficar de olho no Protinha. Aquela aldeia não vai ser um lugar seguro mais. Afinal, se ele atrair muito problema, o pau vai cair a folha ali e ele não quer que ninguém se machuque mais. Se alguém como Baldo for para aquele local, a vida de todo mundo vai ser bastante complicada. Por esse motivo, ele decidiu sair dali. O aventureiro ele entende aquela situação, coitado. Mas agora, não tem um dragão ali. Então, a vila vai ficar bastante tranquila por muito tempo. Ele solicitou que todos os aventureiros que estavam ali mortos fossem despachados para suas respectivas famílias, utilizando aquela pedra mágica em seu colar para comunicação com a guilda. Ali naquela vila, ainda tem vários aventureiros que podem proteger a vila. Ela vai ficar bastante segura por bastante tempo, e os dois continuam caminhando. Mas, enquanto Alka vai embora, as meninas que gostavam do nosso Protinha, coitada, ficam apavoradas. Ele passa pela Vila do Pão, e o tio tá fechado hoje. Coitado, mano. Ele queria profundamente dizer adeus ao tio do Pão. Um aventureiro fala que talvez ele possa mudar a data da sua partida. Mas Alka diz que não, porque vai ser muito difícil dizer adeus pra eles. E não é só o tio. Ele não disse adeus a Millie ou a Lena também. Ele não quer que ninguém fique magoado com a partida dele, ou ele cause mais problemas para as pessoas ali naquela vila. E continua saindo. Depois que ele sair daquela vila, ele não vai conseguir voltar facilmente. Ele também acha isso. Afinal, ele vai desbravar novos locais e conhecer novas pessoas. Mas de repente, uma pessoa chama o nome dele, e lá está, o tio do pão, com uma sacolinha de pão. Ele observa que Alka parece estar bastante triste.
e o tio logo fala que preparou uma refeição bastante especial para ele, afinal, ele estava preparando para sair em uma viagem, e fez aquele pão exclusivamente para Alka. Alka agradece o tio e pede desculpa por sair sem avisar, mas o tiozão logo pede Alka sorrir, e ele sabe com certeza que tem um bom motivo para ele estar deixando a vila, coitado. O tiozão do pão se lembra de toda a história do Alka, desde quando ele era apenas um coletor de corpos, até quando ele tentou ganhar XP matando alguns monstros. Desde sempre, ele tem cuidado da vida de Alka. Como pôde, coitado? Afinal, ele também é pobre. Ele também viu sua ascensão e todo o seu poder desde o início. E pelo menos ele quer ver o Alka com um sorriso no rosto uma última vez. Alka sorri. Aparentemente, aquele tiozão do pão é como um pai para Alka e diz um adeus para ele. E eles continuam na estrada, rumo à nova cidade. Aquele cara é de fato uma pessoa boa e Alka come o pãozinho. Aquele pão está extremamente gostoso e eles partem. O destino deles é a cidade onde está localizada a guilda daquele cara, Daramu, a cidade que fica no sul. Enquanto eles estão lá longe, as duas meninas, coitadas, se comunicam, dizendo que Alka deixou a vila para trás, e sem dizer adeus, coitadas. Lá na frente eles veem vários goblins de nível 1 atacando uma carruagem, e tem até um líder goblin de nível 5. Aquela carruagem aparentemente é um carrinho de mercador. Alka pede aquele aventureiro para segurar aquelas coisas para ele, e o cara segura. Ele queria elevar um pouquinho seu nível antes de chegar na cidade. Imagina se ele chega lá até o nível 1 de novo, aí ele vai pegar a fama de aventureiro ruim novamente. Agora ele tá se ligando. Ele então parte aqueles goblins ali e tem todos os níveis daqueles caras absorvidos, mas um daqueles goblins ataca ele por trás. Mas ele logo passa a tramontina neles e obteve os níveis daqueles caras. Aquele aventureiro fica se perguntando, daqui a alguns anos, quão forte Alka vai estar, enquanto Alka continua massacrando aqueles caras e pegando todos os níveis. Depois de massacrar aqueles goblins, eles continuam caminhando em direção à cidade. E lá está ela, a grande capital. Eles então entram na cidade e o Prota fica maravilhado com o tamanho daquela capital do sul, Daramu. Aquele lugar é um lugar cheio de pessoas. Ela está localizada bem no nordeste da vila do Protinha. Essa é a maior cidade do sul do continente. E observa que tem muita gente naquela área. E o ar dali é bem diferente da cidade dele. Ele está sentindo pela primeira vez o ar de cidade grande. Aquele ali é o centro da cidade. E no meio da cidade existe o Conselho Oficial da Guilda de Aventureiros. Ali tem várias guildas e tem muitos aventureiros, bastante fortes naquele local. O nosso Protinha, mesmo que seja muito forte, não vai se destacar muito naquela cidade, se ele conseguir manter o nível baixo dele como está agora. Ele tá no nível 110, tá bom nível baixo. Ele logo diz pro Protinha não aumentar muito seu nível, se não for muito necessário. O Prota agradece esse conselho que parece ser bem útil, mas no nível 1 é foda. Quando ele tava no caminho da cidade de Damoru, ele tava tentando aumentar ao máximo seu nível, e aquele cara tava aconselhando ele a não aumentar muito o nível dele. Afinal, ele vai chamar bastante atenção ali naquela cidade. Imagina só, um cara caminhando pela cidade no nível 300. Esse cara seria considerado o novo aventureiro de classe calamidade. E todo mundo ia comentar sobre ele ali. E se isso acontecer, vários aventureiros de classe calamidade vão notar ele. E aí vão querer brigar com ele. Tirar um rachinha, né? E se descobrirem que ele é o aventureiro que derrotou o Baldur, e dependendo de quem ele possa enfrentar, tem alguns aventureiros com poucos escrúpulos que podem querer lutar com ele bem no meio da cidade, pondo em perigo todos da cidade ali. Aqueles aventureiros de classe calamidade são os caras que causam bastante problema. Porque imagina a polícia vindo prender aqueles caras. Não vai dar conta não, fi. Então, para aqueles caras, todo lugar é terra sem lei. É melhor ele evitar confrontos desnecessários. Ele observa um coelho ali e diz que normalmente não tem uma arena onde aventureiros lutam. Eles lutam onde quiserem. Ele então abraça um coelhinho ali e diz que aventureiros existem apenas para manter a paz. Isso é o que ele pensa, né? Nem todos os aventureiros querem manter a paz. Alguns só querem paz, poder e mulher. E grana. O Protinha já acha que aquele aventureiro é um aventureiro bem respeitável. Se todo mundo pensasse igual ele, a vida ia ser bem melhor. Mas a gente sabe que nem todos os aventureiros pensam igual ele. Afinal, eles acabaram de enfrentar Baldur. O Protinha realmente deseja ser um aventureiro como esse carinha que tá ali. Porque apenas ser um aventureiro de nível alto não é bom o bastante. Ele pergunta o cara onde eles vão agora. E ele vai até a gestão de guildas que tem no centro da cidade. Ele tem que deixar lá todo o relatório sobre o dragão destruidor de chamas. E será que ele vai revelar a identidade do Protinha? Quando eles chegam lá dentro, da capital central dos aventureiros, na recepção, a moça já cumprimenta e pergunta se ele tá ali para relatar a conclusão da missão. O cara diz que já comunicou tudo via item mágico
Agora ele só tem que pegar o dinheiro. A moça pergunta qual foi a missão que ele completou e ele disse que foi a missão de matar o dragão de chamas na Vila Racle. Todo mundo fica sem acreditar que aquele cara completou aquela missão. Ela então vai buscar o dinheiro da recompensa e lá está várias sacolas de moedas de ouro. Aquilo ali é bastante grana. E também tem mais um pouquinho de dinheiro. Um pouco da recompensa vai ser dividido vítimas e os sobreviventes. E como ele é o único sobrevivente, esse cara vai receber todo o dinheiro da recompensa. Agora nosso protinha entendeu por que aquele cara está realmente tão triste. Aquele cara vai receber todo o dinheiro da recompensa sozinho pelos seus amigos que estão todos agora mortos. E é isso que está atormentando aquele cara. A atendente ali pede para ele tomar bastante cuidado porque aquilo ali é muita grana. O cara fica muito preocupado e diz pra Alka: mano, imagina só, se sua família e amigos são voluntários para participar de uma equipe de ataque contra monstros e logo em seguida eles acabam morrendo. Mas olha só, apenas o líder que estava promovendo aquele ataque pode receber o dinheiro da recompensa. Como as pessoas vão considerar aquele cara novamente? Isso significa que todo mundo vai olhar ele com péssimos olhos, afinal ele vai ser comparado a um traidor, sacar todo o dinheiro sozinho. Cara, o mais certo a se fazer, sabe o que é? É pegar parte desse dinheiro e destinar às famílias de cada um que morreu ali. Porque mesmo que não possam recuperar as vidas que foram perdidas, vai ajudar de alguma forma, afinal, a maioria deles promoveu o sustento da casa sozinhos. Isso eu tenho certeza, porque todo mundo tem um motivo para entrar nessas dungeons e enfrentar monstros bastante perigosos. Ele não queria envolver o protinha nisso, mas agora ele está lá. Muitas pessoas estão chorando, mandando ele morrer, falando que ele sacrificou os amigos deles. As pessoas continuam chorando muito, chamando ele de idiota. Esse cara escapou e deixou todo mundo morrer. Aquelas pessoas, eles são as famílias e os amigos dos aventureiros que morreram. Esse cara, por mais cruel que seja, ele tem um dever de enfrentar todos aqueles caras de frente. Afinal, ele foi um dos responsáveis pelas mortes ali. Mesmo que esse cara esteja profundamente arrependido, isso não vai mudar nada. Todas aquelas pessoas ali continuam profundamente griladas com aquele cara e mandam ele dizer alguma coisa. Ele só diz que vai aceitar toda a responsabilidade. Ele não conseguiu salvar um único membro da equipe. E todos ali morreram. Um dos caras ali já diz que não liga para o que ele está sentindo. Afinal, aquela equipe de ataque era composta pelos melhores. Como todos eles poderiam ser mortos por um dragão de chamas de nível 150? O prota já entende que aquele cara não está errado. Mas lá tinha um dragão de nível 300, não era 150. Por esse motivo, aquela equipe de ataque não teve chance alguma. Basicamente, não era nem para ter o líder vivo ali. O prota já diz para todo mundo escutar ele e fala que toda a equipe de ataque estava lutando, mas o cara interrompe Alka e agradece por ele tentar defender ele, mas a verdade é que esse cara deixou toda a equipe morrer. Se eles tivessem recuado imediatamente e evacuado junto com os aldeões, o resultado seria completamente diferente. Alka não acredita no que esse cara tá falando. Um dos aventureiros ali está muito grilado e diz que aquele cara deixou os aventureiros morrerem intencionalmente. Afinal, ele poderia pegar todo o dinheiro da recompensa só pra ele. Um cara então parte pra cima do aventureiro, mas Alka interfere, dizendo que aquele cara jamais ia fazer isso. O cara só manda Alka calar, afinal, ele não é daquele local. É melhor ele calar a boca. O nome desse preconceito que o protinha acabou de receber é xenofobia regional. O nosso prota começa a exalar mana e diz que ele não é um estranho. Ele é o aventureiro que lutou e destruiu o grande dragão de nível 300 que estava bem ali. As pessoas não acreditam que ali tinha um dragão de nível 300. Se isso for verdade, aquele cara tá vivo é um milagre, mas ninguém ali sabe nada a respeito do dragão. O cara então consulta a janela de status e vê que o status do protinha é nível 110. Aquele cara ali tem o nome de Bill e tá no mesmo nível do protinha. O cara continua muito griladão e continua dizendo que o prota não tinha nenhuma chance de enfrentar um monstro de nível 300, a menos que tenha acontecido algum milagre. O prota só diz que aconteceu muita coisa. O cara começa a rir bastante alto, perguntando se o prota tá falando alguma piada, e ele diz as seguintes palavras: vaza daqui, seu saco de bosta. E o prota só diz pra ele: me obrigue, seu bastardo. Os dois se encaram e a luta se inicia. As duas espadas se chocam
levantando poeira. O nosso prota diz que é tudo culpa dele. Ele falhou em salvar os amigos dele. Mas o cara desvia da espada do protinha. O aventureiro ali continua falando que ele era um líder inútil. Foi culpa dele. Mas os dois ali continuam brigando e colidindo suas espadas. O prota só diz que é verdade que todo mundo da equipe de ataque foi morto. Mas ele continua batendo naquele cara e as duas espadas continuam se chocando, enquanto o Alka diz que era um acidente. Ninguém poderia ter previsto o resultado daquela batalha. Ele estava lá até o fim, mesmo perante um inimigo de classe devastadora. Aquele cara ali nunca abandonou os amigos deles, mesmo depois de mortos. Ele não fugiu e consegue desarmar aquele cara. Aquele cara agora perdeu, mesmo tendo o mesmo nível do prota. E além do mais, ele olha para aquele aventureiro chorando e diz como alguém que consegue chorar por seus companheiros mortos é um líder inútil, hein? E olha só, aquele cara ainda tentou assumir toda a responsabilidade pela morte de toda a equipe de ataque. Mas mesmo assim, ele não pode se culpar por tudo. Ele tem que esclarecer os fatos e deixar bem claro para todo mundo que ele foi um líder que nunca fugiu e abandonou todos. A situação ali era desesperadora e não tinha qualquer esperança, mas ele permaneceu de pé. E Alka tá indo tão longe por um estranho. O Alka então estende a mão e diz que aquele cara é um aventureiro que ele respeita bastante. Aquilo ali é motivo suficiente para ele ajudar aquele cara. Mas o cara ali ainda tá bastante enfurecido. Xingando, ele pega uma espécie de adaga de suas costas e diz que os dois eles não passam de um saco de merda e parte pra cima, dizendo para ele morrer. Mas antes dele chegar lá, alguém para ele, dizendo que é o bastante. O cara logo fala que ele tá finalmente de volta à cidade. Ele diz que sim, mas o prota já ameaça aquele cara. Afinal, ele tem uma presença muito intimidante. Quem pergunta quem é aquele cara. Ele então manda a Alka baixar sua espada e apresenta aquele cara. Esse cara é nada mais nada menos que a autoridade máxima da guilda dele, a Espada da Salvação. Aquele cara é o mestre Gilei, de nível 200. Então, aquele cara é o Alka, um aventureiro que protegeu aquela vila daquele dragão imperador negro, destruidor das chamas. Todo mundo ali fica sem acreditar que realmente existia um dragão daquele nível naquele lugar. E ele enfrentou aquele dragão das chamas. E não só isso, ele ainda quase mandou de base aquele aventureiro fora da lei, Baldur. Vocês estão ligados que se a polícia não dá conta dos aventureiros, outros aventureiros dão conta. É só colocar uma recompensa em todas as guildas. E aqueles caras fora da lei vão ser caçados por todos. Isso é uma boa tática. Nosso protinha não acredita que aquele cara sabia de tudo. O cara só disse que ele teve que ser bastante detalhista na hora de relatar a missão. Ele então informou ao conselho de gestão da guilda e também ao mestre Gillard sobre Baldur. Aquele Baldur que operou tudo para ter o dragão destruidor da chama bem ali. Mas felizmente, o nosso protinha conseguiu destruir o núcleo daquele dragão. Ele também relatou que aquele Baldur tinha uma enorme presença e intenção maligna. E olha só, o dinheiro da recompensa foi pago para eles. Aquele mestre diz que nos últimos dias ele esteve bem longe, em um lugar bem distante, para derrotar um monstro. Mas ele recebeu uma mensagem que dizia todo o relatório por item mágico, enquanto ele estava lá. E depois que ele voltou, ele vê um bando de Zé Ruelas culpando um sobrevivente do desastre, sem ao menos se preocupar em saber os detalhes de tudo o que aconteceu contra a equipe de batalha. Ele então olha para todo mundo ali e diz o que significa estar de luto. É pesar pela perda de amigos e familiares. Ele diz para todo mundo ali não engolir essa dor, mas ser um aventureiro é proteger a paz ao custo da vida. Esse é o verdadeiro significado de ser um aventureiro. E aqueles caras que morreram ali, morreram fazendo isso. O que eles estão fazendo ali agora é simplesmente colocar a culpa em outra pessoa, insultando todos os homens e mulheres que arriscaram suas vidas para fazer reinar a paz e destruindo toda a paz que aqueles caras tanto lutaram e morreram. As pessoas ali começam a se entreolharem e percebem que estão completamente erradas e partem dali. Todo aquele mal entendido agora foi completamente desmanchado. Aquele mestre da guilda tá do lado dele, mas aquele cara não é tão bonzinho quanto parece. Ele então olha para o nosso protinha e também para o líder daquele ataque e diz para aquele cara que ele tá expulso da guilda. Aquele cara continua falando que ele esclareceu todo o mal entendido e injustificado, mas não tem desculpa nenhuma para a falta de competência. Um líder que deixou toda a sua equipe ser aniquilada vai carregar esse título pelo resto da vida e não vai poder permanecer nessa guilda, a guilda mais poderosa de Daramu. O prota não acredita que aquela guilda é a guilda mais poderosa de Daramu. Esse é um título bem impressionante. Aquele cara continua falando que tem
orgulho de estar como top da guilda. Mas o carinha fica calado e não fala nada sobre sua expulsão. O cara pergunta por quê e ele diz que não tem muita coisa pra falar não, mas só tem uma coisa que ele tem que perguntar. O cara pergunta o quê e lhe oferece Alka pra entrar como membro da Espada da Salvação. Aquele cara é um aventureiro que vai se tornar muito forte no futuro. Mesmo que aquele cara seja expulso, ele não vai se preocupar com o futuro de Alka. O cara para um pouquinho e pensa, mas o Protinha logo diz que vai recusar. O cara não entende o porquê que Alka tá fazendo isso. Alka logo diz que talvez seja inevitável que a Espada da Salvação expulse ele, mas mesmo assim, uma guilda que expulsa seus membros mais valiosos não é uma guilda que ele quer fazer parte. O cara então manda Alka se acalmar e diz que se ele entrar dentro de uma guilda bastante poderosa, ele pode obter apoio enorme e bastante grana de várias fontes. E talvez ele vai trabalhar como aventureiro por bastante tempo. Vai ser muito bom ele se aliar a uma guilda. Mas Alka está determinado e diz que ele só precisa entrar em uma guilda então. Ele então está decidido a fazer sua própria guilda e governar a própria guilda dele com as próprias mãos, sobre seus próprios conceitos. Agora sim, Protinha, tô gostando. Eu quero ver os membros dessa guilda. Eles continuam caminhando pelo centro da cidade. Alka agora esconde sua armadura e o aventureiro ali também. Eles então se deparam com um lugar um pouco velho e o cara pergunta se esse é o lugar correto, mas o aventureiro renegado diz que sim. Esse é o lugar. Essa vai ser agora a base da guilda deles, o ponto de início. E também para ele também. Ele agradece o Protinha porque agora ele vai ter uma guilda para participar. Ele agora declarou sua própria guilda. E o primeiro aliado é um cara que foi expulso de outra, enquanto o outro perturbado assistia tudo. Mas o nosso Protinha acredita muito naquele aventureiro e tem muito a aprender com ele ainda. O Prota pede para aquele cara ensinar bastante coisa para ele. Afinal, ele quer se tornar um grande aventureiro também. Eu acredito que o Prota tá falando não muito de habilidade, mas sobre ser um aventureiro. Vai além das suas habilidades. Os dois concordam e fecham um acordo. Eles então entram naquele lugar e tá bastante velho. Tá precisando de uma faxina e uma pintura. Eles ainda não são uma guilda oficializada. E afinal, tá faltando grana. Mas o carinha disse que ainda sobrou algum dinheiro da recompensa. A maior parte do dinheiro da recompensa por derrotar um monstro destruidor de chamas foi dada para a família daqueles que morreram na batalha. Eu falei que isso era o certo. E pelo visto, restou pouco dinheiro para eles. Ele então abre um armário e vê que lá dentro só tem poeira, fi. Eles alugaram aquele lugar com pouco dinheiro que sobrou para fazer a base da guilda. Mas primeiro, eles vão ter que dar uma bela faxina naquele local. A sua primeira missão como líder de guilda, e como o primeiro contratado da guilda, é limpar todo aquele local. Então eles partem naquela luta sangrenta de arrumar toda aquela poeira e aquele local. O cara começa a limpar tudo e muito rápido, mas logo em seguida é derrotado pelo chão molhado e cai no chão. E olha só, o limpador de chão caiu bem na cabeça dele. Os caras então riem muito e Alka continua pensando que desde que ele conseguiu a drenagem de nível, tudo que ele fez foi lutar e não teve nenhum horário de folga. Então passar dias limpando alguma coisa é bem útil e relaxante. Depois de uma bela reforma, uma bela limpeza, ficou bem legal agora. Agora sim tá parecendo uma base. Mas enquanto eles estão lá dentro organizando as coisas, entram duas pessoas. E lá estão elas, Millie e Lena. Ai ai, aquelas meninas estão bastante griladas, falando que o Protinha deixou elas para trás e nem se despediu. Caramba, que falta de consideração. Elas então correm até Alka, mas antes que nós pudéssemos perceber, alguns guardas ali vão para das muralhas. Uma emergência apareceu. Todo mundo que for forte o suficiente é para correr para o portão oeste imediatamente. Todos ali devem correr para lá. Alguma parada sinistra está acontecendo lá de fora. Um monstro bem forte apareceu ali, mas não é só um monstro, é os monstros. Aquele bicho parece uma espécie de aranha caveira, muito sinistra e bem grande, carregando um exército de esqueleto. E olha só, já tá levando um perturbado de base. Os guardas se preparam enquanto o carinha pede ajuda. Ele grita e não quer morrer ali, mas nos momentos seguintes já era, fim. Todos ali escutam um quebrar dos ossos. Um já foi de base. A aranha começa a rugir e muito. Agora lascou. As meninas estão muito griladas, perguntando pro Protinha por que ele foi embora sem se despedir delas. Ele disse que vai explicar tudo. Agora lascou, Protinha, mas nos momentos seguintes,
ele escuta uma movimentação bem estranha na rua. Várias pessoas estão gritando lá fora. Um guarda, correndo pela rua, diz que tem monstros no portão oeste. Os aventureiros que estão por ali devem partir para lá imediatamente. Um Protinha e seu aliado decidem ir para lá. Esse vai ser o primeiro trabalho que eles têm naquela cidade. Ele então vira para Millie e Lena e diz que depois vai explicar tudo para elas. E por hora é para elas ficarem ali. O Prota então vai, junto com seu parceiro, agora os dois de armadura. Mas lá no fundo do portão, os caras estão sem acreditar que aquele bicho apareceu do Neida. De repente, bem na frente do portão. Aquele bicho é tão grande que pode ser comparado a 15% do tamanho da cidade. É enorme. Aquele bicho ruge e o nome dele é Proto Curse, de nível 210. Caramba! E Bill continua lutando com os esqueletos. Bill nível 110 e os esqueletos nível 20. Aqueles esqueletos são bem fracos e ele detona todos no caminho dele. Mas quanto mais ele mata, mais esqueleto aparece. Ele não vai dar conta de todos os esqueletos sozinho, mas mesmo assim ele parte para cima dos bichos, destruindo todos ali. Ele pergunta cadê os reforços e o cara só diz que tá a caminho, mas aqueles reforços estão bem atrasados. Nesse ritmo, ele não vai aguentar muito e a linha de frente vai ser completamente destruída. E olha só, aquele bichão tá preparando para atacar ele. Aparentemente, aquele bicho é bastante poderoso. Ele conseguiu formar vários orbes azuis e roxas bem no ar. Aquelas orbes descem e começam a pegar todos ali. Aquela espécie de ataque não é letal. Esse tipo de ataque é um tipo poderoso de maldição. O cara começa a se sentir sonolento. Aquele esqueletinho agora vai mandar ele de base. Afinal, ele tá muito sonolento. Agora lascou, fi. Um esqueleto começa a rir e enquanto o cara diz que mal pode sentir seu corpo, o esqueleto prepara para desferir um golpe mortal nele. E ele vai ser morto por aquele bicho inútil. Mas antes que o bicho pudesse finalizar ele, um Protinha aparece e manda aquele esqueleto de base, salvando todos ali. E obteve mais um nível. Um amigo de nosso Prota também começa a matar vários esqueletos ali. O Protinha agora continua subindo de nível. E nessas circunstâncias, ele não vai poder parar de subir de nível. Afinal, ele vai precisar ficar bastante forte para enfrentar todos os perigos que estão ali. Não vale a pena esconder todo o potencial de nosso Prota agora. Ele continua matando mais esqueletos e subindo de nível extremamente rápido. Agora, ele tá com nível 250, cê tá doido? O cara então pede pro Protinha deixar os monstros fracos com ele. E o Protinha pode se concentrar agora do chefão. O chefão começa a grunhir e muito. Aquele bicho consegue usar algumas espécies de maldições. Ele amaldiçoou todo mundo que estava ali na cidade. Mas agora é a vez dele de amaldiçoar aquele bicho. Os bichos amaldiçoados são os bichos favoritos do Protinha. E olha só quem tá lá no portão oeste. Um líder da guilda. Então quer dizer que monstros apareceram no portão oeste. Depois que ele viu quão barulhento o portão oeste estava, ele decidiu dar uma olhada. E lá está, o monstrão. Tem bastante gente ali, ou melhor dizendo, bastante monstros. Um monstro grune pro lado dele. Bora ver quem vai ganhar. O bichão de nível 210 ou o Gilei de nível 200. O monstro então começa a conjurar várias maldições, enquanto os esqueletos partem pra cima. Aquele monstro não tá subestimando aquele cara. Afinal, ele tá mandando tudo de uma vez. O carinha então diz que mesmo que um bichão for seu inimigo, é uma pena. Porque não importa quantos ele tem ali, ele vai mandar todo mundo de base. Comparado a ele, eles ali não são nada além de números. Ele então ativa sua habilidade épica, Descendência Demoníaca, e começa a exalar bastante poder, dizendo que a vida daqueles bichos acabarão em 14 segundos apenas. Deu até tempo. E nosso Protinha diz pro monstrão que agora é a vez dele amaldiçoar sua própria sorte. Lá em cima, o Prota se prepara para ir de contra aquele bichão. Ele dá uma espadada bem na cabeça do bicho e consegue arrancar um dos seus braços no processo. Agora, ele tá no nível 250 e aquele bicho tá no nível 210. Ele cai no chão e consegue decepar mais alguns membros daquele bicho. Mas quando o Prota tá desferindo vários golpes no bicho, alguns esqueletos vão bem atrás dele ali e tentam golpeá-lo. Mas ele consegue se livrar de todos com apenas um golpe. Outro esqueleto parte pra cima dele por trás novamente. Que covardia. Ele só segura a espada do esqueleto com apenas as mãos. O esqueleto tenta puxar a espada, mas não consegue. E o Prota diz que o ataque daquele cara, mesmo que tivesse acertado, não ia fazer nenhum arranhão. Isso significa que aquele carinha não tem o poder de subir de nível igual o Prota, se gabando como sempre. É tudo culpa da armadura, Protinha. Tira pra ver. Ele então absorve o nível de todos aqueles esqueletos. E agora o nível dele é 290, fi, cê tá doido. Mas o chefe não tá intimidado. Ele começa a grunhir muito e parte pra cima do nosso Protinha. Ele lança suas duas patas bem no Protinha, mas o Protinha consegue se esquivar
esquivar de todas elas. O cara continua atacando e ele continua esquivando. O bicho então manda uma das suas esferas malignas de maldição e depois lança todas. O perturbadinho tá bastante preocupado com Alka. Se aquelas bolas tocarem ele, ele vai estar lascado. Mas Alka bota sua espada no chão e provoca uma enorme explosão, dizendo que as bolas nunca vão alcançar ele. As bolas foram todas repelidas. Bill tá sem acreditar que aquele cara é extremamente forte. Ele não acha que aquele cara seja o mesmo cara que tava bem ali antes, com o mesmo nível dele, enquanto Alka tá partindo pra cima daquele bichão, mano a mano. Ele acha que aquele cara é bem diferente do Alka que ele lutou aquele dia. E Alka tá lá partindo o bichão pela bunda ao meio. Cê tá doido? O bichão já tá no chão, enquanto Alka tá cara a cara com o bichão, dizendo que se ele estiver satisfeito agora, cadê as maldições? Mas o monstro continua com as maldições ativas em todos os corpos que estão ali. Mas o monstro não responde nada, então Alka parte para finalizar o bicho, dizendo que esse é o fim dele. Mas o bichão então ativa todos os olhos que estão em sua cabeça, e todas aquelas bolas de maldição ali vão para cima, enquanto Alka diz que não importa quantas vezes ele tente, ele nunca vai escapar e nunca vai ser capaz de amaldiçoar o nosso querido Alka. As esferas ali então vão para a cidade. Nossa senhora, Alka deixou a guarda dele baixa como sempre, né? E consegue aniquilar aquele bicho com um só golpe bem na cara. O alvo daquele bicho foi toda a cidade de Daramu. E agora, Protinha, mais uma vez você não vai conseguir derrotar aqueles bichos sem deixar nenhuma baixa? Será? Alguns habitantes da cidade começam a observar o céu está cheio de bolas e eles não sabem o que são aquelas coisas. E nosso prota pensa que deixou sua guarda baixa e o alvo é a cidade Daramu. Caramba, aquelas bolas começam a descer e os aldeões agora entendem que aquilo parece uma espécie de ataque. O nível daquele bicho foi totalmente absorvido e agora toda a energia do bicho foi pro Protinha. Agora ele tá no nível 500, cê tá doido? Extremamente forte, mas a situação da cidade é extremamente feia também. Agora, a maldição que aquele monstro lançou não era uma maldição comum, era chamada da maldição demoníaca. É um tipo especial de maldição que é bem difícil de quebrar, e se não for tratado da maneira bem específica e correta, ela vai matar completamente todo mundo atingido. E olha só, muitas pessoas dentro da cidade foram atingidas pelaquela maldição, com esse ataque agora. Mas o Prota está determinado a salvar todo mundo da cidade. Ele pergunta pro carinha se tem alguém ali que pode quebrar essa maldição. O cara diz que sim, tem um aventureiro de nível alto, especializado em magia, que pode talvez quebrar. Mas esse cara tá bem dentro da guilda da Espada da Salvação. Lá naquela guilda tem 3 aventureiros que são capazes de destruir essa maldição. A melhor guilda daquela cidade tem só 3 pessoas. O cara diz que sim, e provavelmente eles são os únicos. Eles então adentram a cidade e vem muita gente amaldiçoada. Um dos aventureiros observa todo mundo no chão e pergunta se tá todo mundo bem. Mas é claro, tá tão deitado, filho, tá todo dormindo ali. Tá tudo de boa, que pergunta. Ele então lança um feitiço e tenta quebrar a maldição. Mas aquela maldição é extremamente forte e eles não vão conseguir quebrar ela. Ele então chama Mena. Ela diz que não vai deixar ninguém morrer. E que Mena? Mena é a melhor aventureira de magia da guilda da Espada da Salvação. Aqueles 3 estão lá tentando quebrar aquela maldição nesse exato momento. O cara pensa que não tem nenhum aventureiro que pode ajudar além daqueles 3 agora. Se isso continuar assim, as coisas não vão acabar bem para todos os habitantes daquela cidade. Aquela Mena não tá conseguindo tirar aquela maldição poderosa. Mesmo se eles conseguirem quebrar a maldição, isso vai levar muito tempo. Ela então decide salvar todos os aventureiros. Mas olha só, ela também quer salvar todas as pessoas em Daramu. O nosso prota então ativa um poder e ninguém acredita o que tá acontecendo ali. E ele pensa que se ele tacar ainda mais, os aventureiros de classe calamidade vão causar bastante problema para ele. E talvez eles vão atrás dele também. Ele sabe disso, mas ele não tem saída. Ele não quer ser o tipo de aventureiro, pretende se esconder ao invés de salvar todo mundo. Agora, ele obteve uma nova conversão de nível e tem agora uma nova habilidade épica, a habilidade de quebra de maldição dourada. Essa habilidade dispara alguns projetos em direção a todas as maldições. O custo foi de 150 níveis. Ele disse que essa foi a coisa certa de se fazer. Agora, ele tá no nível 350. O cara então concorda que essa foi a decisão mais certa de se fazer. Algo então começa a disparar vários projéteis anti-maldição ali, em sequência, salvando muitas pessoas, extremamente rápido. Mena fica sem acreditar que aquele cara conseguiu desmanchar essa maldição poderosa de forma extremamente fácil. Mena pergunta quem é esse cara, e o Protinha diz que vai conversar com ela depois. Ainda tem bastante pessoas sofrendo naquela cidade. Ele pergunta a guria se ela vai ou não, e ela diz que vai, e tá indo.
mas ela ainda tem orgulho de ser a melhor aventureira de magia da cidade. Ou era, né? Ela então corre para alcançar o nosso prota e lá dentro da cidade é um aspecto bem horrível. A maldição está cada vez se expandindo através da cidade, pegando várias pessoas ali. E eles decidem começar imediatamente a salvar todos ali em Daramuru. É isso aí, pessoal. O vídeo acaba por aqui. O Protinha vem cada vez mais quebrando seus limites. Aquela habilidade que ele comprou agora não foi barata, 150 níveis. Ele tinha 500 níveis, então sobrou 350. Eu tô achando que ele tá chamando bastante atenção e alguém vai vir ali tentar derrotar ele. Ou talvez ele vai conseguir recrutar algumas pessoas bem interessantes para a guilda. Será que as duas perturbadinhas vão ser a atendente da guilda? Interessante. Embora de Next. No episódio anterior, a gente viu que finalmente nosso prota tá formando sua própria guilda, com direito a um aliado expulso de outra guilda. Mas o lugar que ele arruma tá uma zona cheia de poeira e também a primeira missão deles é a faxina. Mas a situação piora bastante quando dois personagens entram ali, Millie e Lena. Elas aparecem reclamando que o prota sumiu sem avisar. Enquanto isso, surge uma emergência sinistra. Um monstro gigante, tipo uma aranha mutante, aparece com um exército de esqueletos na cidade. Nosso prota correu para batalha e começou a detonar geral, subindo de nível a uma velocidade absurda. No meio da luta, ele salva o dia com uma habilidade épica de quebra de maldições, mas perde 150 níveis no processo. Ele consegue salvar algumas pessoas no processo, mas isso não é o suficiente, afinal toda a cidade está coberta pela maldição. Será que ele vai conseguir salvar todo mundo? Embora ver então nesse episódio. Alco então abre o sistema da armadura, determinado a salvar todas as pessoas de Daramuru, e pergunta à armadura se toda a preparação dele está completa. Ele então solicita a arma Asas de Santo. A armadura então dá permissão para ele acessar aquela espada. Então começa a conversão. De repente, uma enorme aura azul começa a emanar dele. Em outro local, vemos aquele líder de guilda amassando todos os monstros ali e bem rápido. O cara não tá nem suado. Ele então observa uma espécie de domo dentro da cidade. A cidade toda foi amaldiçoada por aquele bicho. E nos momentos seguintes, observamos Alka, que tá retirando as maldições de várias pessoas ali. Mesmo que ele esteja passando bem rápido pela cidade, aparentemente ainda não é suficiente. A outra maga ali pergunta se todo mundo tá bem e alguns aldeões dizem que sim. Ela percebe que aquela maldição sumiu completamente. E esse cara possui uma habilidade incrível. Só que mesmo assim tem muitas pessoas sendo afetadas pelaquela maldição. E eles acham que mesmo que esse cara seja extremamente forte, ele não vai conseguir salvar todos, porque afinal o tempo tá acabando e tem uma cidade enorme para salvar. Afinal, aquela é uma capital. Mais cedo ou mais tarde vai ter vítimas, mas Alka tá determinado a salvar todos e continua salvando um por um ali e passando extremamente rápido. Mesmo depois de tanto esforço, ele não é capaz de livrar aquela pequena cidade de uma maldição. Ele então pergunta à armadura se existe alguma forma de usar o ouro brasador de maldições em uma área bem maior. A armadura então começa a calcular uma solução e recomenda ele usar a conversão de armas, a função derivada da conversão de nível. Ele não entende o que ela está dizendo, mas ela diz que se ele continuar pagando com níveis, ele vai desbloquear um efeito de habilidade épica, que pode ser amplificado por uma espada especial. Ele então observa que aquela espada é Asas do Santo, uma categoria de espada santa que ativa o ouro quebrador de maldições e preenche uma área com toda a luz quebradora de maldições. O custo dela é de 250 níveis. Ele então declara todas as palavras que são necessárias para adquirir aquela arma e diz para ela aparecer diante dele, a espada sagrada. A conversão de níveis começa mais uma vez e lá está ela, a espada sagrada dos santos. Ele então começa a ativar o ouro quebrador de maldições na potência máxima. Em vários poderes ali começam a ir de encontro às vítimas de uma forma extremamente rápida, salvando muita gente ao mesmo tempo. Toda a cidade é coberta por luzes aparentemente cor de ouro, fica bastante brilhante, enquanto lá atrás os dois perturbados estão chegando próximo a Alka e não entendem o que está acontecendo, mas a maga ali entende que aquela é uma espada sagrada. Ela não compreende se esse cara é realmente um aventureiro ou é um santo. Ele diz que nada, fez o melhor possível para poder salvar essa cidade, mas ela já fica toda coradinha e ele diz que queria falar com eles, dizendo que aquela situação era um pouco complicada e talvez ele tenha exagerado um pouco, chamando a atenção. Mesmo que seja para salvar aquela cidade, ele exagerou bastante. Mas em situações exageradas, a gente tem que exagerar mesmo. Ele pergunta então ao perturbadinho de cabelo verde o que ele tem que fazer. E ele só diz que nesse caso, não tem muita coisa a fazer. Ele observa a maga e pede a ajuda dela também. Aquela cidade de Daramuru agora está completamente salva. E próximo à guilda nova, tem bastante gente ali reunida, fofocando e muito. De repente, as portas se abrem e de lá de dentro sai a maga. Todo mundo fica achando que foi ela que salvou toda a cidade da maldição demoníaca.
demoníaca, a Santa de Ouro. Mas ela sabe que isso não é verdade e sente uma profunda vergonha. Ela se relembra que algum tempo atrás, no Conselho Central de Administração de Guildas de Aventureiros, o nosso prota pediu que ela falasse que foi ela que salvou todo mundo das maldições. O prota agradece, ele completou seu objetivo de não se tornar o herói que salvou todo daquela capital, porque senão ia surgir muita gente ali para poder lutar contra ele. E agora ele arranjou que foi ela que tenha salvado todo mundo, Mena. Ela que dissipou toda a maldição de Daramu, mas convencer ela não foi muito fácil, afinal, falsificar um relatório para um conselho de aventureiros não é uma coisa que se faça. Afinal, provavelmente também deve ser crime. Alka pede desculpa, mas foi necessário. E ela só concordou porque ele salvou toda a cidade. Ele disse que de alguma forma vai retribuir esse valor. E ela vai fazer o possível para ajudar eles depois. Os dois continuam conversando, enquanto um ex-aventureiro renegado fica bastante feliz que ela vai fazer o possível para ajudar eles. Lá fora tem bastante pessoas. Elas ouviram falar da Santa de Ouro que salvou toda a cidade. Mas ela não gosta de ser chamada assim. Afinal, não fez nada. Mas ele continua dizendo que chamar ela assim é bastante importante para a conclusão do plano. Ela é a melhor maga aventureira da cidade. E todo mundo espera que tenha sido ela que tenha protegido toda a cidade de todas as maldições ali. E por esse motivo, eles têm que causar uma boa impressão. Ele continua dizendo que tem que espalhar toda a notícia que a Santa de Ouro salvou a cidade. Enquanto lá fora, as pessoas estão extremamente agitadas, esperando a Santa. E provavelmente ninguém vai prestar atenção no Alka. E por esse motivo, eles decidiram fazer toda aquela encenação e o espetáculo. Mas ela só tinha concordado em dar o relatório para a guilda e não fazer todo aquele espetáculo ali. Mas o Perturbadinho está decidido a fazer com que todos reconheçam aquela santa como uma Santa de Ouro. Mas ela já tá muito pistola. Não tá querendo ficar famosinha não. Ele então pega no braço dela e diz que vão se preparar. Ele então diz para ela colocar a luz dourada como se ela fosse usar para quebrar alguma maldição. Ela não entende o que esse cara tá falando, enquanto Alka diz que se ele atirar várias bolas douradas de ouro que quebram a maldição, ela vai ficar com brilho dourado por bastante tempo. Isso vai ser o suficiente para deixar todo mundo convencido. Mas ela já fica bastante estarrecida, afinal, ele vai atirar nela com as balas douradas. Alka pede desculpa e diz que não vai fazer mal algum para humanos, não precisa se preocupar. Mas se ela não quiser fazer, ele não pode forçar ela, né? Ela que sabe. Ela então concorda e diz que vai fazer o melhor para ajudar todos. Se nesse caso ela for ajudar a Alpha, então ela vai fazer. A Alka pergunta se ela tem certeza e ela só engole seco, balançando a cabeça. Ele agradece e diz que vai dar o seu melhor e inicia a quebra de maldições de ouro novamente. Aquelas chamas douradas invadem o corpo dela e ela está lá se apresentando para o público e sendo adorada como a dama Santa de Ouro. Agora, aquela menina virou uma celebridade, olha só. Mas Alka não tá muito feliz, afinal, a espada tá sendo usada para outra coisa e não para salvar alguém. Aquele cara tá gostando dessa encenação, mas o Alka não tá gostando muito não. Enquanto lá, a Santa continua sendo adorada. E com isso, ele tem certeza agora que não vai ser o centro da atenção de mais aventureiros que estão ali próximo. Mas enquanto eles fazem toda aquela encenação lá, alguém interrompe. E nada mais nada menos que o líder da guilda, o Sr. Gilei. Ele só olha para Alka e diz que precisa falar com ele. Ele só pergunta sobre o que, enquanto Gilei sabe o que aconteceu e ele não precisa se esconder dele. Ele sabe do que ele tá falando. Quem salvou Daramu da maldição demoníaca foi Alka, um verdadeiro herói. É, você enganou quase todo mundo, né? Quase. Ele então guarda sua espada e vê que ele sabia de toda a verdade, enquanto a Santa continua ovacionada. Ele diz que não vai discutir os métodos de Alka. Mesmo que ele tenha enganado a maioria dos cidadãos daquela cidade, isso não vai enganar na dica os aventureiros que estavam ali na Porta Oeste. Além disso, tinha muitos aventureiros ali afiliados às 3 guildas, e também alguns aventureiros da Espada da Salvação, que também viram as habilidades dele. Um Perturbadinho disse que essa é a maior parte da preocupação deles, mas Gilei logo fala que ele não tá ali para dificultar a situação. O cara só pergunta para que ele tá ali então, e Gilei logo diz se eles estão cientes do que aconteceu naquele portão leste. No momento que todo mundo estava vazando, o pau estava caindo na folha, eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Aparentemente, eles não sabem de nada. Antes que o problema pudesse absorver escalas inimagináveis, ele enviou uma equipe secreta da Espada da Salvação para poder tentar absorver todo o caso ocorrido ali. Um Perturbadinho ainda não sabe o que estava acontecendo, enquanto o Jirei continua dizendo que ao mesmo tempo o Proto, a maldição, atacou a porta oeste de Daramu, mas a porta leste também estava sendo atacada por outro exército de maldição de Proto. Alka logo pergunta o que aconteceu com todo e Gilei manda ele relaxar.
Afinal, ele conseguiu lidar com todo o exército na Porta Leste e ninguém ficou ferido e ninguém ficou amaldiçoado também, né, Proto? Afinal, o Gilei não há de conversar muito. Eles então se acalmam, enquanto Alka pensa que para um mestre de guilda, aquele cara tem habilidades bem interessantes. Ele salvou todo mundo, sozinho. Nem todos os aventureiros daquela cidade poderiam ser capazes de derrotar um Proto de maldição, mas esse cara conseguiu sozinho. Enquanto Gilei diz que agora, um problema principal que eles têm que resolver do ataque simultâneo leste e do oeste é que tinha alguém controlando aquelas criaturas. Aparentemente isso foi tudo planejado. Alka fica estarrecido que alguém pode ter um poder desse, enquanto todos ali na sala ficam pensando, será mesmo? Aquela maldição era uma maldição que ninguém tinha visto antes. Ele pediu bastante informação para os aventureiros que estavam ali, lutando contra eles, mas ninguém sabia da existência desse cara, esse Proto. Aparentemente, não deve ser um monstro que vive ali ao redores, e também um monstro tão enorme aparecer assim, do nada, e dois simultaneamente. Isso é bem estranho, ainda bem próximo da cidade. Gilei continua dizendo que alguém colocou esse bicho ali. Essa é a explicação mais óbvia que eles chegaram. Aquele é um tipo de monstro invocado. Alguém com habilidade bastante épica ou magia trouxe aquele Proto de maldição até lá. Alguém tem o objetivo de massacrar a cidade de Daramu. Mas Gilei aperta suas mãos e diz que se alguém ousar atacar aquela cidade, ele deve fortalecer todas as suas defesas imediatamente. E por esse motivo, ele tá ali. Ele então começa a exalar uma enorme aura e diz que nesse momento, ele precisa que ele estabeleça sua guilda o mais rápido possível dentro daquela cidade. E decide fazer uma aliança com a guilda de Alka. Mas só que eles ainda não formalizaram a guilda deles. Eles ainda precisam de um pouco mais de tempo. Mas Gilei, usando seus contatos, fez um acordo com a central de gerenciamento de guildas e aventureiros. E ele só tem que fazer 3 coisinhas. A primeira, ele deve lutar com ele pessoalmente e mostrar que é digno de ser um mestre de guilda. E a segunda, ele deve cumprir a tarefa que ele vai dar para ele. Se ele conseguir, ele pode estabelecer sua guilda de forma extremamente rápida. Enquanto Alka para e pensa, ele diz que vai aceitar o desafio. Eles então vão para o Conselho Central de Aventureiros, no 3º andar, na área de treinamento, enquanto Gilei quer que Alka lute com ele. Normalmente, eles usam armas de treinos, mas essas armas não podem medir a força verdadeira de um aventureiro. Então, eles vão usar armas reais. Se Alka estiver bem com isso, ele vai para cima com verdadeira intenção de matá-lo. Enquanto ele puxa sua arma, ele exala uma enorme aura e manda Alka vir para cima, com a intenção de matar, sem segurar nem um pouco. Vocês estão ligados que Alka perdeu alguns níveis, né? Mas Alka então exala a sua enorme pressão de mana, extremamente overpower também. Enquanto o perturbado vai dar o sinal de partida, bem ao meio. Ele levanta suas mãos e diz para todos começarem. Os dois então partem em direção um ao outro e Gilei desfere um golpe, rezando para não acertar Alka. Senão, Alka vai de base. Alka consegue defender aquela espadada que ia dar bem no meio da cara dele, com bastante dificuldade, e é repelido para longe. O Alka agora tá no nível 100 e aquele cara tá no nível 200. A diferença de nível é extremamente alta agora. Não tem como ele passar nesse teste. E ele sabe que Gilei sabe da diferença de força. Mas o propósito desse teste é decidir quem vence ou quem perde. E testar as habilidades dele se ele pode lutar nessas condições. Certeza que Gilei tá fazendo isso para descobrir isso. Ele então decide mostrar todas as habilidades que ele tem para Gilei e parte para cima do cara, com toda a velocidade. Ele então desfere um golpe, mas Gilei consegue bloquear. A espada de Alka cai para longe e ele também é arremessado, mas ele só diz para a espada sagrada vir até ele, enquanto Gilei tá lá em cima. Ele então usa a conversão de armas e consegue repelir Gilei. E antes que Gilei pudesse perceber, ele já tá lá bem próximo de Gilei e tenta dar uma espadada bem no meio da besta de Gilei, mas Gilei consegue bloquear novamente. Ele continua avançando, sem dar espaço para Gilei contra-atacar, mas Gilei só esquiva. Ele continua desferindo várias punhaladas em Gilei, mas Gilei continua esquivando de todas, extremamente rápido. E na última ali, ele consegue bloquear. Mas no momento seguinte, ele percebe que a Alka sumiu. E de repente, a Alka aparece bem em cima da sua cabeça, dizendo que mesmo que a diferença seja de 100 níveis, já lança um enorme poder em direção a Gilei, quebrando todo o chão da sala ali. Esse poder foi incrível. Independente do nível, Alka é uma verdadeira aventureiro. Esse cara tá muito melhor em pouco espaço de tempo. Depois que a poeira baixa, Alka continua se perguntando se isso acertou aquele cara. Mas ele já tá lá, todo esfarrapado e rindo, dizendo que se não fosse pela diferença de nível, esse ataque teria sido fatal. Ele continua
continua extremamente chocado com o poder de Alka. Ele é um verdadeiro aventureiro e diz que ele passou no teste, agora é o próximo teste. Ele então vai usar sua ultimate. Se ele sobreviver, ele vai passar no teste. Mas Alka então percebe a verdadeira intenção de matar Digilei, enquanto o outro perturbado também percebe e diz que ele vai usar aquilo novamente. Aquela é a habilidade épica, insciente do demônio ativado. Então começa a ativar logo uma aura maligna ao seu redor e diz para ele resistir com todas as forças que ele tem, senão ele vai de base. E essa luta vai acabar em 15 segundos. Ele então percebe que aquela habilidade é a descendência do demônio e prepara para tancar aqueles efeitos, mas ele não sabe quais os efeitos que essa habilidade tem. Enquanto o perturbadinho diz para Alka tomar cuidado, que aquela parada dobra o nível do Digilei por 15 segundos consecutivos. Agora lascou, esse cara foi pro nível 400, cê tá doido. Digilei diz que o sangue dele tá fervendo, fazia muito tempo que ele não usava esse golpe, e parte em direção a Alka, de forma extremamente rápida, mas Alka não recua, ele parte para cima de Digilei também, dizendo que em circunstâncias normais, Alka teria passado no teste, mas já contra a ultimate dele é sem chance. Essa luta vai acabar em 15 segundos, tá achando que esse velhinho é pouca bosta? Ele vai mostrar que é muita bosta pra Alka. Enquanto Alka diz que ele superou todas as expectativas que ele tinha, enquanto Digilei diz que ele acordou o demônio dentro dele, que anseia por lutar até a morte. Ele então começa a desferir vários golpes em Alka de forma extremamente forte. Os impactos dos golpes são tão fortes que o vento passa por dentro do corpo do Alka e sai por trás, com impactos aparentemente supersônicos. E Alka é arremessado para longe, destruindo a parede e caindo para o lado de fora. Todo mundo observa aquela cena ali, enquanto o perturbado diz que falta 10 segundos ainda. Enquanto Alka continua caindo, ele diz que o demônio dentro dele anseia por sangue. Aquele velho tá descontrolado e continua contando segundos e parte em direção a Alka. Faltando 9 segundos agora, Alka pensa que a habilidade dele está completamente anulada e Digilei continua avançando. Agora faltando 8 segundos, 7 segundos e Alka continua caindo. Ele observa Millie e Lena lá embaixo, enquanto falta 6 segundos. Aquelas duas garotas invadiram a base da guilda dele. Ele também vê Mena e se pergunta, enquanto Mena pensa que Digilei veio de repente ali. E agora falta 5 segundos. Agora ele se lembrou que para proteger essa cidade, ele decidiu criar sua própria guilda. E faltando 4 segundos, Digilei está bem próximo dele. Ele consegue recobrar toda a sua consciência e os motivos por que está lutando nessa luta, então consegue repelir um breve ataque de Digilei. Mas Digilei continua avançando, dizendo que agora que ele está em êxtase de demônio maluco, ele vai festejar enfrentando o mais formidável dos inimigos. E essa é a maior ambição que ele já teve na face da Terra. O propósito do ser dele é finalizar seu ataque. Ele então ativa seu flash negro demoníaco, lançando aquele poder em direção a Alka. Mas Alka solta sua espada e ele não entende o que ele está fazendo. Alka então coloca os braços frente ao corpo e diz que não vai poder derrotar aquele velho. Tudo que ele tem que fazer agora é esquivar. Mas vocês acham que ele vai ficar só esquivando? Não. Ele então ativa sua microexplosão de armas e inicia a detonação de sua própria arma em potência mínima, a espada Santa Asas dos Santos. Aquela explosão ali então consegue se chocar contra o ataque de Digilei, lançando Alka ainda mais para longe. Ele cai, quebrando tudo ali na terra. Ele então pergunta para Madura se tem alguma habilidade épica que pode recuperar a espada Santa que ele deixou na área de treinamento, e também alguma habilidade que pode reparar as asas do santo. A armadura então começa a pesquisar e chega a uma conclusão, que se ele usar a conversão de nível nesse momento, ele vai de base, porque o oponente é muito forte, mas mesmo assim ele precisa lutar. Ele precisa da espada dele para isso. A armadura então reconhece a existência de algumas habilidades e diz que tem um reparo rápido de armas, mas o custo é de 90 níveis. Ele então solicita a habilidade. Caramba, esse cara vai ficar com 10 níveis agora. E continua o reparo da arma. A armadura então completa a conversão de níveis e lá aparece a espada. Agora ele tem duas, uma em cada mão, uma lâmina furiosa e mortal, e vai mandar Digilei de base. Ele manda Digilei cair pra cima. Afinal, se ele puder aguentar mais alguns segundos, ele vai poder acabar esse teste. É a única coisa que ele tem que fazer. Mas nos momentos seguintes, ele cai no chão, enquanto Digilei ainda está de pé. Mas Digilei diz para ele descansar, afinal, os 15 segundos já acabaram. E depois, Alka acorda, descobrindo que o teste já acabou. Naquele lugar aconchegante é a base deles. Enquanto Lena tá ali, cuidando de Alka. Ela fez algumas compras com a Millie e de repente, viram que Alka estava caindo do céu.
elas ficaram bastante preocupadas. Afinal, Alka continua sendo o crush delas, né? Alta então vem bastante feliz, dizendo que Alka está bem. Ela realmente também ficou bastante preocupada com ele. A maga lhe diz que ficou impressionada que Alka conseguiu quebrar aquela parede central da sala de treinamento, de repente assim, do nada, e foi pra cima delas. Você tá doido? Ele então pede desculpa porque afinal todo mundo ficou preocupado com ele. E pergunta o que aconteceu com o teste. Ringilei aparece e diz que ele passou. Quando Alka perdeu consciência, os efeitos da ultimate dele tinham acabado. Então ele passou no teste. Ele colocou tudo que ele tinha naquele último golpe. Nenhum aventureiro que ele tenha usado essa técnica antes conseguiu sobreviver. Mas já Alka passou com apenas um leve ferimento. Alka fica bastante feliz que conseguiu passar no teste. Enquanto Perturbadinho diz que Gilei tem mais alguma coisa para dizer, né não? Ele então diz que refletiu sobre suas ações e se transformou em um demônio no momento da luta e pede desculpa. Mas já o Perturbadinho de cabelo verde diz que o verdadeiro motivo dele era proteger a cidade junto com o Alka. E se ele tivesse feito algum movimento errado, o Alka teria ido de base. Mas o cara continua pedindo desculpa e diz que vai refletir em todas suas ações. E de qualquer forma, ele puxa seu bigodinho e diz que ele passou no teste. E agora ele só precisa descansar e depois fazer o restante do teste. No próximo teste, ele vai limpar e subjugar alguns bichos de alta dificuldade. No deserto leste de Aramu, tem algumas ruínas subterrâneas que todo mundo ali chama de Ateliê da Bruxa Central. Provavelmente foi ela que invocou aqueles bichos, certeza. A maga fica incrédula que ele disse que ele vai mandar Alka pro Ateliê da Bruxa Central, mas ele só diz que aquela bruxa não mora lá mais. Aquele é só apenas um covil de monstros. Será mesmo? Alka pergunta que tipo de monstro tem lá, enquanto Gary diz que não conhece. Milha diz que nos últimos anos, um ateliê da Bruxa Central foi invadido por um enorme poder mágico, e como resultado, aquele local virou praticamente uma dungeon. Os monstros ali perto estão todos em estados berserker e atacam qualquer um que passar por ali. E ninguém sabe a fonte desse poder mágico. Gilei acredita que tem dedo de alguém ali, afinal, fenômenos sobrenaturais não duram tanto tempo assim. Ele diz que lá embaixo tinha um monstro há muito tempo atrás, e com base em toda a magia normal que acumula naquele local, o nível daquele bicho pode ser por volta de nível 300. É bem maior do que o nível de Proto. Mas Gary já o consola, diz que a própria ruína já é bastante perigosa. E nenhum aventureiro que foi lá investigar foi capaz de voltar ou de ir até o fundo dela. Mas se ele for lá, talvez ele possa trazer alguns resultados positivos. Afinal, ele é o Alka. E pede pro nosso Alquinha investigar todo aquele ateliê da bruxa. Cara, o próprio nome diz ateliê. Ela cria alguma coisa lá dentro. E para ele derrotar aquele monstro que tá causando essa magia normal. E toda a cidade de Aramu vai poder crescer bastante. Afinal, bastante comerciante vai poder usar aquela estrada. Ele pergunta se Alka consegue fazer isso. Mas no momento seguinte, a gente percebe uma espécie de bruxa sentada numa cadeira em uma espécie de sala, uma biblioteca aparentemente. Olhando para cima, ela vê que outro intruso chegou até lá e decide matá-lo. E continua ficando cada vez mais grilada, dizendo que vai matar todos ali. Já no deserto leste de Daramu, Alka finalmente chegou na entrada, com destino final, um ateliê da Bruxa Central. Aquela é a entrada subterrânea. Já de cara a gente já vê vários esqueletos ali. O lugar é bem convidativo, né não? Enquanto ele tá arrumando todas as coisas na entrada, Hamili tá querendo ir com eles. Mas ela é uma aventureira de nível 10, iniciante. Eu não levaria, mas ela disse que foi certificada como aventureira pelo Conselho Administrativo da Central. Enquanto se lembra que o motivo que ele deixou a vila de Irakle foi porque ele não queria que a vila fosse atacada. Isso foi o que as pessoas disseram. Esse Alka é verdadeiramente um cara de coração nobre. Por esse motivo ele deixou a vila. E também não queria que ninguém se envolvesse nos assuntos dele. Ela continua dizendo que ela quer ser forte, igual a ele, para poder ficar mais ao lado dele. E ela veio armada até os dentes. Mas Alka logo diz que aquele ateliê é bastante perigoso. Não é um lugar para um nível 10 como ela. E ela já fica profundamente grilada, dizendo que ele também é nível 10. Mas ele tem a drenagem de níveis, né? Mas ela também tem uma carta na manga. Ela foi examinada pela administração central e descobriram que ela também tem uma habilidade épica. Ao contrário dele, para aumentar o nível dela, ela precisa ganhar experiência. Isso significa que ela tem que correr alguns riscos para se tornar mais forte. E além do mais, se alguma coisa der errado, um Alka vai proteger ela. Ele então decide aceitá-la. Enquanto todos perguntam se ele está pronto, ele diz que sim, e agora eles vão iniciar a caçada. Eu acho que essa menininha vai dar problema lá dentro, mas se ela ficar forte vai ser bem útil. Já lá dentro da dungeon da bruxa, na primeira sala, eles observam
observam um lugar bem bagunçado e aparentemente abandonado. A maga Millie, de nível 120, diz que a magia ali é bem tensa, e aquilo definitivamente é uma ruína de dungeon. Mas En, de nível 120, diz que Alka precisa rapidamente recuperar seu nível, antes do dono daquele poder aparecer, senão todo mundo ali vai ir de base. E se aparecer um bicho ali de nível 300, ninguém vai conseguir segurar, porque Alka tá no nível 10 e ele é o mais forte ali. Aquele perturbadinho queria subir alguns níveis no deserto, mas não deu conta, afinal, um Proto é bastante forte, e a maioria dos monstros naquele deserto, todos pegaram vazando por causa dos monstros. Mas enquanto eles conversam, de repente aparece uma perninha robótica, e aquele lá é um guarda robótico, automático de nível 50. Aparentemente, um Blitz. Será que ele tem um puxãozinho? Aquele é o monstro que mora naquele local, bem a tempo de aumentar o nível de Alka. Se ele conseguir derrotar esse bicho, ele já vai upar 50 níveis. Os dois então avançam e diz que vão enfraquecê-lo primeiro, para depois Alka conseguir absorver os níveis daquele bicho. Mas o monstro então começa a correr extremamente rápido. Esses caras estavam achando que esse robô era apenas um robô lento igual os outros, mas não é não. Ele então dá um enorme pulo em direção a eles. Enquanto Alka fica preocupado, En diz que ainda são aventureiros de alto nível, e um monstro como esse não vai conseguir finalizá-los nunca, e decepa o braço daquele bicho, dizendo que aquele bicho não é nada. Aquele robô agora já tem um braço, enquanto Millie tá lá em cima, lançando magias no monstro. O monstro continua tocando de roda, e ela diz que não vai adiantar, afinal ela tá lá em cima. Ela então ativa várias magias de fogo ali no monstro, e consegue partir o outro braço dele. Agora só resta Alka finalizá-lo e absorver seus níveis. Enquanto Alka parte para cima do bicho, o bicho tem uma mala em suas costas, e de lá de dentro sai aparentemente um martelo gigante que tenta esmagar Alka. Por essa nosso Alka não esperava. O bicho tá sem dois braços, mas a cabeça virou um martelo, e ele tá bem perto do monstro, prestes a ser esmagado. A menina então diz que vai salvar a Alka e ativa sua habilidade épica, passa os flashes de relâmpago. Ela vai em direção ao bicho de forma extremamente rápida e consegue tocar o martelo utilizando sua adaga, mas infelizmente aquele robô ainda foi mais forte do que ela, e ela foi repelida, mas não esmagada. Menos mal, Millie conseguiu salvar o nosso Alka. Eles não esperavam que a cabeça desse bicho poderia mudar de forma, mas ele é um robô, né? Até alguns mísseis eu também esperava aí. O robô então pula em direção a Alka e tenta esmagá-lo novamente, mas ele consegue esquivar, e depois que ele esquiva, ele consegue desferir um golpe daquele robô, dizendo que um martelo tão grande nunca vai atingir Alka. Afinal, aquele bicho ficou extremamente lento depois que ativou esse martelo. Os golpes de Alka apenas estão arranhando aquele bicho e não estão chegando nem perto de ser fatal. A diferença de nível é muito alta. Ele então continua pensando no plano de matar aquele bicho, enquanto a maga ali atrás diz que normalmente os robôs têm algum tipo de núcleo de poder na sua armadura, e se ele conseguir localizar esse núcleo, ele pode mandar esse bicho de base com apenas um ataque. Mas como é que ele vai conseguir passar pela armadura do bicho? O outro lá já acha tudo muito fácil, é apenas arrancar a armadura dele com força bruta. Ele então ativa seu modo selvagem, enquanto a maga lança um poder bem no meio da cabeça daquele bicho e consegue estourar um pouco, cobrindo e dando vantagem pro cara avançar. O cara avança e pega na rachadura daquele robô e consegue abrir. Ele então começa a praticamente decapar aquele bicho, dizendo que agora ele vai mostrar os pontos fracos daquele robô, e lá dentro é o núcleo de poder. Ele então diz para todo mundo se apressar, porque o bicho tá levantando, e daqui a pouco ele vai começar a iniciar os ataques. Então Alka parte para cima do robô e consegue enfiar a espada bem no meio do núcleo, e agora consegue absorver todos os níveis daquele robô. Agora ele tá no nível 60, bem melhor. Mesmo que seja apenas um robô, ele ainda consegue absorver os níveis, mas a maga já corrige ele. Esse aí não é apenas um robô, mas sim um robô mágico que controla um corpo mecânico. O outro continua dizendo que aquele tipo de robô é como se fosse uma pessoa robô. Ele pode agir e tomar decisões por si próprio, usando o poder mágico como fonte de energia. É uma criatura artificial, mas que ganha vida sobre o poder da magia. É praticamente isso, é um blitzão da vida. Ele agora entendeu toda aquela situação, enquanto aparentemente agora tem vários robôs ali de nível 50 indo em direção a ele. Se só um foi difícil, e agora, hein? Mas agora o nosso Alka tá com nível 60. Talvez ele consiga lutar com eles um pouco melhor, afinal, níveis naquele mundo, mesmo que por menor que seja, um ponto só a mais,
pode decidir quem vai vencer ou morrer. Enquanto os robôs partem em direção a Alka parte em direção aos robôs. Ele consegue desferir vários golpes ali, lançando os dois ali, um contra o outro, e já quebrando a armadura do primeiro. Ele consegue finalizar o primeiro no chão de forma extremamente rápida e absorve o seu nível. Agora ele está no nível 110. O outro então prepara a marreta para tentar esmagar a Alka, mas então Alka ativa as asas do santo e consegue defender aquela marreta do robô, dizendo que agora os truques deles não vão funcionar mais e consegue repelir aquele robô. Ele então parte os braços daquele robô e logo em seguida consegue absorver os níveis, upando agora para o nível 160. Agora que o nível dele aumentou consideravelmente, ele decide ficar tranquilo, mas vocês acham que ele vai ficar tranquilo? Não. Uma rajada de fogo vai em direção a Alka, enquanto a maga ali consegue defender, dizendo para ele prestar atenção e não baixar a guarda. E ao fundo tem vários robôs agora, aparentemente sofreram um upgrade. Aqueles parecem ser uma espécie de robô guarda, dizendo que inimigos foram detectados. Eles agora precisam eliminar todas as ameaças ali, e mandam mais bolas de fogo em direção a Alka e os perturbados. Aqueles são robôs de assalto, de nível 50. Aparentemente a armadura deles são um pouco mais poderosa do que as outras. A maga continua defendendo todos os ataques daqueles robôs, enquanto a outra só abaixa. Mesmo que esses robôs tenham níveis baixos, são muitos e vão causar bastante problemas para eles. Eles então percebem que os aventureiros que estão ali são de alto nível e começam a atirar cada vez mais e muito mais rápido, ativando logo a vigilância. Os ataques se intensificam muitos e eles veem uma porta e decidem se esconder lá dentro. Eles não continuam correndo pelos corredores e Miller fica para trás. Os robôs estão prestes a pegá-la, mas então Alka manda ela vazar, que ele vai ficar protegendo todos ali. Ele então usa sua conversão de armas novamente e ativa a espada sagrada e consegue defender alguns tiros de fogo daqueles robôs ali. Ele consegue defender mais e mais tiros ali, enquanto continua ganhando tempo para a menina pegar vazada. E nos momentos seguintes, ele manda todos os robôs ali cair para cima, achando que estão em maior número, vão poder ganhar sem chance. Ele vai matar todo mundo de base. O robô então para de atirar, utilizando as suas mãos, e começa a exalar um poder em seu peito. Aquele poder começa a se acumular mais e mais. O robô então lança o poder em direção a Alka, e aquele poder é tão forte que o recuo que deu no corpo do robô é tão grande que ele vai para trás também. Alka consegue desviar e todo aquele local ali que ele estava é destruído. A explosão que deu naquela sala é enorme e os robôs continuam destruindo todo o local ali e Alka continua pegando vazado. Mas lá no fundo, os três estão são e salvos, enquanto Alka chega, dizendo que não conseguiu derrotar todos os robôs que estavam ali e logo eles vão chegar. É melhor eles partirem dali. Mas infelizmente, eles foram parar num beco sem saída. Eles não vão ter nenhuma chance agora de fugir, afinal, eles vão ter que encarar de frente aqueles robôs. Eu tô achando que o Protean tá sendo bem medroso. Ele tá no nível 160, ele conseguiu matar 2. Se ele conseguir aumentar alguns pontos, ele vai conseguir matar todos. Enquanto os robôs continuam atirando, a maga continua defendendo, utilizando um escudo. Os robôs se acumulam e começam a entrar dentro da sala. A maga então reduz seu escudo e deixa a proteção só para os 4 ali. E os robôs começam a atirar cada vez mais e mais. Eles não começam a ativar o poder do núcleo do peito de forma consecutiva, pressionando cada vez mais o escudo dela. E eles agora estão no beco sem saída e não sabem o que vão fazer. Enquanto o Perturbadinho diz que no nível atual do Alka, ele não vai poder fazer nada. Mas eles não estão em saída a não ser testar. E de repente, ele pisa na sala e uma espécie de magia roxa se ativa por todo o teto da sala. Aquela agora é uma armadilha mágica que consegue destruir toda aquela sala ali, mandando eles para dentro de um buraco. E eles continuam caindo um bom tempo ali em direção ao fundo. E aparentemente aquele poço é feito por homens. Enquanto lá atrás, ele escuta os robôs dizendo que estão perseguindo os intrusos. E também caíram naqueles buracos. No meio da queda, eles continuam lutando. E Alka continua destruindo os robôs ali. E os robôs continuam preparando para atirar mais e mais. E esses robôs estão perseguindo eles até ali. Mas mesmo que eles tentem evitar a luta, é inevitável. Afinal, eles estão caindo atrás, enquanto eles estão na frente. Então, a única coisa que eles podem fazer é tancar ou tentar evitar alguns golpes. Então manda Mena usar a magia de vento nele. E assim Mena começa a usar a grande magia de vento. Ele então é lançado em direção a Alka e pega no pulso de Alka. E lança a Alka logo para cima, em direção aos robôs.
E agora a Alka só tem que finalizar os robôs ali e inicia a partir todos ali ao meio, explodindo vários ali em sequência. Ele começa a absorver vários níveis e derrotar vários robôs ali de forma extremamente rápida e fácil, causando várias explosões ali, enquanto ele consegue absorvendo mais níveis. Agora o nível dele é de 360. Isso vai ser o suficiente para derrotar qualquer monstro de nível 300 que tem ali, certeza. Isso é o que ele pensa ainda, né? Enquanto eles caem, eles veem que o fundo do poço está aparecendo agora. A maga então decide usar a magia dela para absorver todo o impacto da queda, e eles logo caem na sala. Eles caem numa queda bem tranquila, e de repente a Alka cai, explodindo toda a sala ali, dizendo que desde que o nível dele aumentou tão rápido, ele não consegue controlar todo o poder dele adequadamente. Agora ele tá no nível 360. Esse cara, toda vez que consegue alcançar alguns níveis, começa a se gabar. Tira a armadura, velho, eu falei. Ele então começa a exalar sua aura, todo mundo olha ali o quanto ele é forte, e diz que ninguém precisa se preocupar com falta de força agora. Eles então observam o local e aparentemente está bem escuro e não consegue ver direito. Algumas velas ali então se acendem com o poder da maga e eles percebem que aquilo é uma espécie de sala de leitura ou algo do tipo, enquanto agora vemos uma espécie de bruxa dizendo que vai matar todo mundo, ou será que deve deixar eles vivos? Ela então decide matar eles, e porque quer matar eles, ela então se levanta enquanto Alka pensa que aquilo lá é um autônomo, mas manda todo mundo tomar cuidado, que aquilo não é um autônomo normal. Ela então ativa o protocolo de aniquilação e começa a se transformar. Aquele é a fonte de toda a magia destruidora que tá vindo daquele local. Esse bicho é 100 níveis mais alto do que eles pensavam. O nome dela é Sabedoria Quebrada. O bicho já era feio, agora parece que ficou pior. O bicho começa a rugir e gritar, dizendo que quer matar todo mundo. Então parte em direção a Alka. E é aí que a nossa história acaba mais uma vez, galera. Infelizmente, a gente ainda não tem mais capítulos traduzidos para português. Quando tiver mais continuações, mais caps, eu vou trazer mais novidade para vocês. Esse finalzinho aqui foi totalmente inesperado e eu tô achando que a história tá ficando cada vez mais deliciosa e muito boa de ser contada. Agora que ele já estabeleceu toda a sua guilda e também tem um grupo, quais serão os próximos passos? Se você também quer saber como eu, se inscreva no canal. É nóis, valeu e fui!